Hoje, nosso tema, né, do nosso quarto encontro é patriarcado, violência contra as mulheres e pandemia. Então, a gente tem aqui conosco Vânia Passinato, da USP, né? Assessora técnica da ONU Mulher, na área de enfrentamento à violência contra as mulheres, assessora da USP Mulher para desenvolvimento, elaboração, implementação e avaliação de projetos desenvolvidos na universidade para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Tem artigos publicados em periódicos científicos e em grande contribuição com a mídia, particularmente sobre temas relacionados à violência contra as mulheres e à implementação da Lei Maria da Penha. E Vânia fez pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Gênero da UNAMP, que é um grupo bem conhecido nessa área, né? Então, já agradecer mais uma vez aí a ter disponibilizado esse tempo para estar conosco. Vem conosco uma companheira, militante, a Laina Crisóstomo, advogada feminista, feminista interseccional, militante pelos direitos das mulheres, presidente e fundadora da ONG Tamo Juntas, que presta assessoria multidisciplinar para mulheres em situação de violência, e ela, com certeza, vai falar um pouco mais aí da ONG para a gente. Laina é mãe, é negra, é mulher, lésbica, candomblessista, antiproibicionista e ativista pelos direitos humanos. Laina é uma guerreira que eu conheço já faz um bom tempo, uma pessoa maravilhosa, sempre está aí disposta a estar na luta, está na militância. Vânia, eu estou tendo tive a oportunidade de vê-la numa mesa, né, nesse período também de pandemia, no congresso da UFBA. Achei maravilhosa a fala dela e corri atrás de conseguir esse contato e foi ótimo ela ter aceito. Então, muito feliz de poder estarmos nessa tarde dialogando. Bom, boa tarde a todas, a todos. Boa tarde, Áurea. Um prazer te conhecer. Agradeço muito o teu convite. Fico feliz que você tenha acompanhado a mesa lá do Congresso da Federal da Bahia, né? Foi uma grande mesa, né? Com muita audiência. E que bom que aquela fala repercutiu, né? E me trouxe até aqui, me levou até vocês. Eu acho que é a única coisa boa dessa pandemia é que a gente tem podido circular mais, né, nos espaços e fazer circular conhecimento e ideias, né? E eu espero que hoje eu possa também contribuir, então, no curso de vocês, compartilhando algumas ideias e impressões. Eu vou retomar aquela apresentação que eu fiz lá no congresso da UFBA, né? Que foi baseada num artigo que eu publiquei junto com uma parceira, uma amiga de trabalho, que se chama Elisa Colares. O nosso artigo se chama Pandemia, Violência contra as Mulheres e a Ameaça que Vem dos Números. Eu acho que eu cheguei a enviar, inclusive, para a Áurea, né, o artigo, mas se eu não enviei, eu posso enviar para compartilhar com vocês. Bom, esse artigo foi escrito ainda no começo de abril, né, e a nossa motivação, ele começa como um desabafo, né, nosso. Nós duas somos pesquisadoras na área de violência contra a mulher, trabalhamos com políticas de enfrentamento à violência, e ficamos naquele momento exato, né, no começo das medidas de isolamento, muito impactadas e preocupadas com a abundância de números relativos à violência contra as mulheres, né, que começou a circular no Brasil, falando logo de um aumento da violência, uma violência que crescia de forma exponencial, e com números que nós não conseguíamos compreender de onde vinham, nem para onde iam, e o que estavam representando de fato, né? Então, com base nessa nossa preocupação, nós escrevemos um artigo que teve muito mais o objetivo de problematizar a forma como nós trabalhamos com números da violência no Brasil, né? Então, não foi problematizar o impacto da pandemia na violência propriamente dita, ou explorar números, mas problematizar a produção de números, né? E é um pouco dele que eu vou falar aqui, atualizando algumas coisas, né, que foram acontecendo ao longo desse caminho. Bom, primeiro que, quando logo em março começamos a falar sobre pandemia, o impacto da violência aqui no Brasil,
essas notícias começam a circular aqui muito como um efeito das notícias que chegavam do exterior, né, principalmente China, países da Europa, que naquele momento já estavam superando algumas etapas do isolamento, né, já estavam saindo, pelo menos de uma primeira etapa do isolamento, e já começavam a informar que durante o isolamento teria ocorrido um aumento de violência contra as mulheres, principalmente da violência doméstica, né? Essa notícia, quando chega no Brasil, ela já chega reafirmando, né, ou afirmando que a mesma situação ocorreria no Brasil, estaria ocorrendo aqui no Brasil, embora nós estivéssemos entrando no período de isolamento, né? A ONU Mulheres, a OMS e outras agências da ONU, na mesma ocasião, começaram a divulgar também documentos de recomendações e diretrizes, né, de como atender, de não deixar de cuidar dos serviços que atendem mulheres como serviços essenciais, né, fazendo uma convocatória aos governos para manter financiamento, manter serviços profissionais trabalhando. E tudo isso criou aí um grande contexto de preocupação com relação à violência contra as mulheres aqui no Brasil também, né? E aí, desse contexto, é importante a gente situar algumas coisas, né? Uma delas é que, a ONU, quando faz a sua divulgação, né, a respeito da importância de manter serviços que atendem mulheres vítimas de violência de gênero, não só a violência doméstica, mas pensando também a violência sexual, está trazendo uma preocupação e um conhecimento baseado na compreensão, né, de que crises sociais, crises econômicas, crises políticas, elas, em geral, trazem, além de todo o impacto para a sociedade, trazem também um diferencial, que é a intensificação da violência contra as mulheres, né? As mulheres vão sofrer sempre essas crises de uma maneira diferenciada, seja na forma da violência doméstica, da violência física, psicológica, sexual, seja por conta da intensificação das exigências de trabalho, né, do trabalho doméstico, como a gente vê agora, ou das trabalhadoras domésticas, como a gente também está vendo, que estão mais expostas a uma série de violência aí por uma questão econômica, né? Mas são violências que se intensificam justamente por uma desigualdade de gênero, né, que é estrutural das nossas sociedades. Em geral, quando nós pensamos a violência nesses contextos de crise, né, crise humanitária, crise política, ou mesmo a crise sanitária, como essa que nós vivemos, nós ouvimos falar, né, de violência sexual, por exemplo, durante as guerras, as mulheres são submetidas à violência sexual, sempre pelo exército opositor, né, do inimigo, ou quando as mulheres passam por situações como essas que buscam refúgio em outros países, e ao transitar na fronteira, acabam sendo muitas vezes vítimas de violência sexual como parte de um pedágio que precisam pagar para poder atravessar a fronteira com alguma segurança, né, absolutamente relativa. Ou seja, violências em que o corpo da mulher claramente figura como um objeto, né, ou como um território de disputa ou um objeto de troca, mas nunca configurando as mulheres como sujeitos de direitos e sujeitos cuja vida deve ser protegida pelos Estados, né? Mas essas situações, elas ocorrem, em geral, muito distante de nós, né? Elas ocorrem em outros países, elas ocorrem em outras cidades, elas ocorrem na fronteira dos países, e não tão próximas, né, da maioria da população, pelo menos. E eu acho que esse é um diferencial importante da pandemia da Covid-19, porque ela fez com que o problema da crise sanitária estivesse e esteja presente nas cidades, e em todas as cidades, né? Então, é um problema que está muito próximo de nós, e fez, então, com que
toda a população, de alguma maneira, ficasse um pouco mais desperta e atenta para o problema da violência contra as mulheres, né? E não foi diferente aqui no Brasil, né? Tanto que aqui nós começamos a falar sobre a violência contra a mulher, justamente mostrando, nos preocupando mais com a violência doméstica, né? E pensando que o isolamento social, né? Então, que fez com que as mulheres estivessem dentro de casa, estejam ainda hoje dentro de casa, com os seus companheiros, que essas mulheres estarão mais expostas à violência e terão mais dificuldade de pedir ajuda, né? Então, a nossa proximidade com a pandemia e a imposição do isolamento social fez com que também a reconfiguração do espaço urbano tornasse possível que a população, de alguma forma, se sensibilizasse para esse tema, né? A perceber mais o barulho, perceber mais mudanças no comportamento do vizinho, né? E isso ficou evidente numa pesquisa que foi publicada, se não me engano, em maio, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que usou as postagens do Twitter relativas a brigas de casal, né? A categoria que eles usaram para fazer a pesquisa. E mostraram nessa pesquisa que, entre fevereiro e abril de 2020, eles identificaram 5.583 menções no Twitter relativas à briga de casal, que pode ser qualquer coisa, né, gente? Pode ser a briga física, das agressões, né, do barulho, em torno ali da agressão física, pode ser uma discussão, né? Uma discussão feita em um tom mais alto. Então, briga de casal pode ser qualquer coisa. Mas esses relatos registraram, foram 25% do total de relatos de briga de casal foram feitos às sextas-feiras, 11% ao sábado, 15% aos domingos, totalizando 52% dos relatos nos finais de semana. 53% desses relatos foram publicados à noite ou de madrugada, entre 8 da noite e 3 da manhã. 67% dos relatos foram feitos por mulheres no Twitter. Então, essas informações que foram usadas naquele momento para sensibilizar o debate público aqui no Brasil, né, e dizer, olha, a violência contra a mulher está crescendo, na verdade, se nós formos olhar para isso, né, com o nosso olhar de pesquisadoras e especialistas, nós não vamos dizer necessariamente que isso reflete um aumento da violência, porque desde os anos 80, nós sabemos que a violência contra a mulher no espaço doméstico familiar, ela ocorre principalmente nos finais de semana, no período noturno, que é quando os casais estão com uma convivência mais intensa. O que parece chamar a atenção nesse número é justamente que os vizinhos estão atentos, né? Os vizinhos perceberam que havia uma movimentação ali na casa ao lado, né? E relataram isso, então, num Twitter, né? Numa postagem da rede. Bom, outra preocupação que nós ficamos, então, com relação aos números que vinham sendo produzidos, era, por um lado, que o isolamento, né, ele chamou a nossa atenção para o problema da violência, a mídia ficou muito atenta a isso e passou a pautar isso com uma relativa frequência, né, criando aí um problema para a atenção da população, né, mas também uma preocupação de que a relação que se fez inicialmente entre pandemia, isolamento e violência criou um discurso que, pelo menos no primeiro momento, aparentemente, fazia parecer que era o isolamento que estava provocando o aumento da violência, né? E foi preciso aí algum tempo para que esse discurso amadurecesse, né? Hoje, quando a gente olha uma reportagem, já há uma preocupação das pessoas de dizerem, olha, não é o isolamento que está provocando a violência, né? Ele pode até favorecer, o isolamento é circunstância, ele favorece, mas ele não provoca a violência. A violência tem causas estruturais, né? Vocês estão vendo aí no curso, vocês já passaram
né, por outras dimensões dessa relação patriarcado, desigualdade de gênero, viram como isso estruturalmente se configura na sociedade, a divisão dos espaços, né, público-privado, divisão sexual do trabalho, como fatores que demarcam o lugar de homens e mulheres na sociedade, como isso na sociedade brasileira é demarcado também pelas diferenças de raça e cor, né, na interseccionalidade de raça e cor e classe social, né, se a gente quiser ficar nos 3 eixos principais da desigualdade social que caracteriza as relações entre pessoas, não necessariamente apenas entre homens e mulheres, né, mas entre todas as pessoas, considerando, então, a desigualdade de gênero não apenas, né, no binarismo homem-mulher, mas também a desigualdade de gênero, olhando para a orientação sexual, para a identidade de gênero como fatores de desigualdade. Então, avançamos um pouquinho nesse caminho, né? Quando a gente escreveu o artigo, a gente ainda estava com essa preocupação muito forte de dizer, olha, não é o isolamento que provoca a violência, né? Não é a pandemia que provoca a violência. Nós temos fatores estruturais que provocam a violência, temos aqueles fatores circunstanciais, né, que agravam a violência contra a mulher e muitas vezes servem como justificativas para essa violência, né? Consumo de álcool e drogas, o desejo da separação conjugal, a gestação, né, muitas vezes é um fator circunstancial que pode agravar a violência, mas essas são circunstâncias que cercam uma relação que já é desigual e que já é uma relação violenta. E sobre todas essas circunstâncias, vem, então, alguns fatores que são conjunturais e relacionados à pandemia, né? Então, aí sim, nós vamos ter aumento do consumo de álcool e droga, associado também a toda a situação de medo, de insegurança, de estresse, né? De depressão, problemas de saúde mental, a perda de pessoas, né, queridas, pessoas próximas também, e uma tristeza, uma impossibilidade de lidar com o luto, com a perda, né, que também pode se reverter aí em situações de conflito dentro do núcleo familiar, as dificuldades econômicas, né, que estão aparecendo cada vez mais com o aumento do desemprego e todas as pressões econômicas que a sociedade está vivendo, a própria forma como essa sociedade, esse Estado, esse governo tem lidado com a situação da pandemia, né, gerando muito mais inseguranças por conta desse negacionismo com relação à gravidade da doença, que faz a situação de isolamento perdurar e faz com que todas as nossas inseguranças perdurem. E recentemente, já temos visto também alguns fatores conjunturais de violência associados a esta administração desse cotidiano em meio à doença e em meio ao isolamento, né? Então, mulheres que são proibidas de usar máscara para sair de casa, né? Ou homens que não usam a máscara porque negam a gravidade da doença e acabam, com isso, expondo a família ao risco de contaminação, e isso gera conflitos entre ali no núcleo familiar, né? Homens que estão usando o contexto do isolamento para ter um controle maior sobre as suas companheiras, né? Então, já temos aí hoje um pouco mais depurada a informação sobre efeitos que a pandemia pode, ou que o isolamento pode provocar sobre a violência. Bom, de toda forma, ainda bem que já avançamos um pouco no nosso conhecimento, mas ninguém duvida que a violência contra a mulher no Brasil esteja crescendo, né, nesse período, porque conhecemos esses fatores estruturais, conhecemos os fatores circunstanciais e agora conhecemos também os fatores conjunturais e sabemos que sim, eles podem agravar a situação de violência, né? Então, questionar os números de violência para nós nunca foi, né, em nenhum momento, uma tentativa de questionar se a violência estaria mesmo crescendo, mas era uma preocupação em provocar, né, a sociedade a pensar que tipo de violência estava crescendo e qual a resposta que poderia ser dada para esta violência. Nós vimos desde o início também que
a resposta ela veio numa forma automática, né? Ou seja, rapidamente, quando se começou a dizer que as mulheres estariam isoladas em casa com seus agressores, que não poderiam procurar ajuda nas delegacias de polícia para denunciar a violência, o que se fez foi passar esse atendimento para um atendimento remoto, né? Então, rapidamente surgiram números de telefone, números de WhatsApp, e-mail, espaços nas redes sociais, né, no Facebook, onde as mulheres poderiam pedir ajuda. O 180, né, o Ligue 180 também reapareceu nas campanhas, estava muito esquecido nos últimos anos, ele reapareceu nas campanhas como um canal telefônico para receber denúncias, e passamos, então, para este meio remoto de atendimento, aquilo que se oferece comumente para as mulheres, que é a possibilidade e a mensagem de que a violência contra a mulher é crime, a violência doméstica e familiar é crime, e ela deve ser denunciada à polícia, né? E esta foi a mensagem, e estes foram os canais pelos quais se constituiu, então, a possibilidade da mulher denunciar, né, e buscar ajuda nessa situação que elas estão, para essas situações que elas estão vivendo durante a pandemia, né? Vânia, 5 minutos, tá? Tá Desculpa bem. atrapalhar. Imagina. Bom, passando esse tempo inicial, né, de denúncias e de orientação para as mulheres buscarem ajuda, surgiram os boletins online, surgiram as solicitações de medidas protetivas online, só que a abertura dos canais não teve a correspondência com o aumento do pedido de ajuda nesses canais, né? E isso, então, aguçou ainda mais a preocupação de que as mulheres estão sofrendo violência, mas não estão procurando ajuda porque sentem medo, porque sentem insegurança, porque têm dificuldades, o que é absolutamente verdade, né? As mulheres têm medo pelos fatores estruturais, pelos fatores circunstanciais e pelos fatores conjunturais. Tudo isso incide sobre a capacidade que elas têm de pedir ajuda ou não, mas há uma outra preocupação sobre a qual nós não atentamos, né? Não estamos atentando. É que, se as mulheres não estão pedindo ajuda hoje nas delegacias de polícia, muitas delas estão procurando ajuda em outros canais. Elas procuram ajuda em grupos de voluntárias que se oferecem para dar atendimento psicológico, orientação jurídica ou um apoio emocional, uma escuta para essas mulheres. Elas procuram ajuda em centros de referência que abriram também espaços de atendimento remoto para poder ouvir também, né, para ter uma escuta especializada e uma orientação e um apoio psicológico. E isso nos ensina, né, algo que nos ensina, não, nos lembra algo que nós já sabemos, né? Embora nós tenhamos constituído aqui no Brasil, né, uma política pública que prevê não apenas a resposta policial, mas também a atenção psicossocial para o fortalecimento da mulher e para ajudá-la a sair dessa situação de violência, o nosso foco na execução da política continuou sendo, desde sempre, na denúncia e na criminalização da violência. E hoje me parece que a pandemia, né, e essa situação que a gente tem vivido já há mais de 100 dias, e essa redução na procura das mulheres por este canal institucional, tem nos dado a possibilidade de repensar esta política pública, né? De repensar a adequação de uma política que tenta apenas criminalizar a violência contra as mulheres, que tenta apenas fomentar um debate na lógica punitivista, né? Então, de ter mais leis e que essas leis sejam cada vez mais, tragam penas mais duras, criminalizem cada vez mais a violência de gênero, sem atentar para o resultado que se pode chegar com essas leis e com essa política, e se ela está ou não sendo adequada para a necessidade que as mulheres apresentam quando estão vivendo situação de violência. Então, no nosso artigo, a gente tratou sobre esse assunto, procurando sensibilizar, né, as pessoas que estão trabalhando nos serviços, e pesquisadores principalmente,
para que, ao analisar números de violência, procurem não apenas, não só analisar, mas produzir números de violência, procurem não apenas divulgar totais de números, né? A violência subiu tantos por cento, a violência baixou tantos por cento, são tantas mortes por 100 mil, tantos feminicídios por 100 mil, isso subiu, isso desceu, mas principalmente qualificar essa informação. Entender o que cada caso que chega a conhecimento de uma instituição, de um serviço, qual informação este caso pode nos fornecer sobre aquela mulher, sobre a situação de violência que está sendo vivida e sobre o tipo de ajuda que ela está buscando. Porque com a informação qualificada que nós vamos poder repensar a política pública e dar uma resposta mais efetiva. E, inclusive, compreender essas novas formas de violência que as mulheres estão vivendo, né, muito provavelmente, sob esse contexto de isolamento, e que nós não temos nem condição ainda hoje de documentar, de compreender, de explicar e de converter em ações na política pública, né? Então, qualificar a informação é muito importante, evitar divulgar números, né, que não se conectam entre si, mas que a gente acaba pegando um número aqui, um número ali, para poder fazer um fenômeno, né, para criar um fenômeno social. Então, a gente vai somando números de violência, criando estimativas para mostrar como o problema é grande na sociedade, sem que a gente consiga, de fato, ter um número que diga algo desta realidade e que nós possamos usar para sensibilizar não só o governo federal, né, que tem sido bastante omisso com relação à violência contra a mulher, de um modo geral, e principalmente agora na pandemia, mas sensibilizar também governos dos estados, governos dos municípios, poder judiciário, né, as instituições do sistema de justiça no âmbito dos estados, que são também responsáveis pela implementação das políticas públicas, que são os responsáveis diretos, né, pela resposta para as mulheres. Então, sem bons números, nós não podemos qualificar o nosso debate, né? Nós não podemos qualificar a nossa incidência. Eu vou parar por aqui, né? Acho que a gente depois vai ter um debate, a gente vai poder voltar a alguns pontos, mas eu só quero deixar uma preocupação, né, para a gente pensar, inclusive, para esse debate. A gente está há mais de 100 dias vivendo o isolamento e a gente tem uma expectativa que ele acabe, né, em algum momento, e que a gente possa retomar uma rotina, ainda que uma rotina diferente, né, uma rotina que nós vamos ter que experimentar e descobrir como será, mas será uma rotina, né, de uma vida social novamente. Nós já sabemos que muitos dos canais que estão sendo criados hoje para atender as mulheres, eles provavelmente permanecerão, né, porque os serviços estão investindo, porque os profissionais estão se capacitando em novas metodologias de atendimento, mas nós precisamos saber como esses serviços poderão, né, permanecer e continuar aí, incrementando essa política e essa atenção para as mulheres em situação de violência, né? Nós não podemos deixar que, uma vez que a gente volte à rotina, que todo o atendimento às mulheres continue sendo feito apenas no mundo virtual, né, de uma forma remota, e que a gente acabe abrindo mão de todo o investimento que nós fizemos numa qualificação de atendimento, por mais precária que ela seja ainda hoje. É um investimento, é uma metodologia que nós temos que nos manter atentas, né, para que ela possa ser implementada. Então, eu paro por aqui, eu devo até ter passado os meus 5 minutos e fico aí à disposição para o debate. Obrigada. Obrigada a você, Vânia. Eu vou passar direto para a Laina, para a gente não perder tempo. Massa. Enfim, né? Muita coisa para a gente debater, sei lá, eu estou muito assustada com esse cenário todo. Enquanto a gente estava aqui conversando, enquanto a Vânia estava falando, eu recebi uma mensagem de uma amiga, e eu acho que tem muito a ver também com esse cenário atual que a gente está vivenciando, né? Ela é professora substituta da UFRB e hoje saiu a decisão da demissão de todos os professores substitutos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu acho que isso é muito do cenário que a gente vai vivenciar no próximo período, né? De demissão em massa, de desemprego,
né, de todo um processo de desmantelamento mesmo, assim, de como a gente vai sobreviver, assim. Eu acho que a gente tem pensado muito de como vai ser o pós-pandemia, das diversas formas, né, de como vão estar as estruturas de equipamento, de enfrentamento à violência contra a mulher, de como vai estar o orçamento, né, porque a desculpa do governo vai ser, eu gastei tudo nesse negócio de auxílio emergencial, então agora não tem dinheiro para mais nada. Não tem dinheiro para fazer enfrentamento, não tem dinheiro para casa-abrigo, não tem dinheiro para delegacia, centro de referência. Então, acho que a gente está vivendo, sei lá, essa notícia me pegou assim, e ela é uma mulher mãe, sabe, que, tipo assim, ela é de Goiás, ela se mudou para cá, para o interior da Bahia, na verdade, ela já estava aqui fazendo, né, um trabalho, né, fazendo a prestação de serviço, sustenta a filha, né, deixou a filha com a mãe para poder fazer esse corre para sobreviver e pagar as contas da filha, e agora se vê desempregada em meio à pandemia, sem nenhuma possibilidade, né, de ser contratada. Já está havendo um monte de demissão, né, de professores de universidades privadas. Então, enfim, eu quero começar já fazendo um debate, né, que não é só falar sobre violência contra a mulher na perspectiva do atendimento direto, né? Não é só as mulheres que sofrem violência, seja ela física, seja ela amparada pela Lei Maria da Penha ou Lei de Feminicídio, mas é pensar de como a violência ela é perversa em todas as outras formas, né? E aí, enfim, eu poderia falar da experiência do que é ser advogada feminista, por exemplo, que é uma outra violência que eu sofro, né? Porque, enfim, você faz o fronte, você faz o embate, você é a problemática dentro da justiça, né? E você é questionadora dentro da justiça. E, para além disso, eu sou um corpo estranho, né? Eu sou mulher preta, gorda, toda tatuada, tenho 33 tatuagens, então, assim, eu não escondo minhas tatuagens, né? Eu vou para a justiça com minhas tatuagens aparecendo, né? Já tive cabelo azul, já tive cabelo vermelho, então há um questionamento da competência das mulheres. Imagina uma mulher que é diferente, estranha, fora desse padrão, né? Então, há questionamentos, inclusive, sobre a nossa capacidade, né, de fazer esse debate. Então, eu queria começar já problematizando um monte de coisa. Nos últimos dias, a gente recebeu, né, eu acho que esse tema tem muito a ver com tudo isso, mas nos últimos dias a gente viu uma notícia bombástica que é dizendo que 7 milhões de mulheres, desde o início da pandemia, saíram do mercado de trabalho, né? E isso é muito grave, né? Porque isso traz para nós um debate que é sobre dependência econômica e financeira também dessas mulheres, né? A falta de autonomia econômica e financeira dessas mulheres e a dificuldade no acesso, né? Então, a gente vive num país que o desemprego é altíssimo, mas, para além desse desemprego ser altíssimo, quem são as maiores desempregadas, né? Quem hoje, né, desde que começou a pandemia, está passando por dificuldades no acesso a trabalho, no acesso à renda, né? Nós temos a maior parte das mulheres com dificuldade porque elas viviam de serviço e da informalidade. E isso tem muito a ver, e tem tudo a ver, com o que a gente dialoga sobre violência contra a mulher. Não tem como a gente não falar sobre esse componente, porque é isso, o feminismo está interseccionalizado em todos os espaços, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente precisa falar de todos os debates. E a gente precisa falar muito sobre o que a gente está vivenciando hoje, né? A gente está vivenciando uma pandemia em que, nessa pandemia, 85% do corpo, né, de enfermagem é de mulheres. Então, isso tem muito a nos dizer. Essas mulheres que precisam continuar trabalhando e voltam para suas casas, né, algumas vezes levando a doença ou não levando a doença. Já tem caso, inclusive, de mulher perdendo guarda de filho, porque está trabalhando no período da pandemia, na área de saúde. É importante a gente dizer isso. Tem mulher perdendo guarda nesse período, e a alegação é de que essas mulheres estão trabalhando em atividade de risco, né? Então, a gente vai fazer um debate que é ainda mais profundo sobre isso. A gente vive num país em que 5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque todos os dias falam sobre o direito do pai de ser pai. Mas que pai é esse? Né? São 5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. Mas, para além disso, a gente vive numa sociedade em que são 20, quase 29, quase 30 milhões, né, de mulheres chefiando os lares e chefiando as famílias. Essas mulheres sustentam a casa, né? Então, quando a gente faz esse debate, a gente quer dizer que a gente tem tido muito poder, né? A gente tem poder, a gente está no fronte, mas, ao mesmo tempo, a gente sofre todas as violências de forma muito mais intensificada, né? Sejamos nós mulheres brancas ou negras, né? As negras sofrem mais, mulheres negras e mulheres lésbicas vão sofrer mais, mulheres trans, enfim, toda essa perspectiva das violências diversas. E aí a gente precisa muito falar sobre o que é o cenário atual do enfrentamento à violência contra a mulher. A gente, desde que começou a pandemia, né, muitas notícias, né? E é muito louco, porque como Vânia fala, né? É muito assustador que a gente tenha acesso a alguns dados a partir da perspectiva extraoficial, né?
porque esse Estado e esse governo, que é um desgoverno, é um disparate, é um desrespeito, é o maior violador dos direitos humanos, né? Tem uns memes que falam, né? Eles estão competindo. Quem mata mais pelo Covid-19, né? Quem mata mais pela necropolítica, né? Que é essa nova forma de matar preto, pobre nesse país. Não tem como a gente não falar sobre isso. Desde que começou a pandemia, se parou de falar sobre violência contra a mulher na TV aberta. E aí eu quero trazer isso, porque parece besteira, mas isso é muito grave. Porque quando a gente não fala sobre essa temática na TV aberta, a gente abre um precedente para essas mulheres que muitas vezes não conseguem ter outro tipo de acesso à informação. Muitas mulheres só têm acesso à informação a partir da TV aberta. Então, quando nós estamos juntas, né, em alguns momentos a gente era chamada para dar entrevista nas TV escrota, que a gente sabe, né, que a maior parte das TVs são escrotas, mas enfim, a gente entendia que era importante estar naqueles espaços, né, para poder fazer o debate de forma diferente. Sei lá, a gente já foi afrontada, né, por fundamental, numa TV, inclusive, religiosa, quando a gente defendeu o aborto, né, quando a gente defendeu os direitos sexuais e reprodutivos, quando a gente questionou, né, algumas posturas sobre vazar, né, fotos e imagens de mulheres no carnaval, enfim. Mas a gente sabe que a gente precisa fazer a disputa de narrativa, então a gente já foi em algumas televisões em que, depois de ir para essas televisões, o número de mulheres que buscaram ajuda na Tamo Juntas aumentou assustadoramente. E aí a gente não está querendo dizer que, meu Deus, vocês usaram essa TV para fazer marketing, não é isso. O que a gente está falando é que as pessoas ainda se informam pela televisão. As pessoas continuam ainda se informando muito pela televisão. Quando a gente debate, por exemplo, a fake news, né, a gente vai debater que a fake news é tão forte porque muitas pessoas no Brasil não têm acesso à internet. Muitas pessoas têm um acesso extremamente limitado à internet. Porque você vai notar, por exemplo, que existem planos de dados, né, que permitem que as pessoas continuem acessando o WhatsApp. Né? Continuem acessando o WhatsApp, mas quando você manda o link da notícia, a pessoa não consegue clicar. Porque quando clica, é um acesso à internet normal, não é o acesso somente à rede social do WhatsApp. Então, isso é muito grave, porque... E foi assim que se proliferou a fake news. Então, essa mulher não consegue ter o acesso à informação que ela deveria ter, né? Como nós temos, por exemplo. Nós estamos na universidade, então a gente consegue, por exemplo, conferir se essa informação é verídica, né? Fazer essa averiguação. Muitas mulheres, elas acessam como comunicação e como forma de informação a TV aberta. Mas o que isso tem a ver com o enfrentamento à violência contra a mulher? Tem tudo a ver. Porque antes da pandemia, a TV aberta noticiava casos de violência contra a mulher. A TV aberta noticiava feminicídio, estupro. E hoje, parece que a única forma de morrer hoje é com Covid-19. Só se morre nesse país através de Covid-19. E é muito grave porque as mulheres seguem morrendo em razão de feminicídio. A gente tem recebido muito mais casos na Tamo Juntas de pedido de ajuda. Porque as mulheres começaram a ver, nesse período, outras formas de violência que elas não identificavam antes da pandemia. O processo do isolamento, e eu acho que todo mundo está vivenciando isso, na verdade a gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu, um momento super delicado. Eu tenho várias amigas, né, que aparentemente viviam um relacionamento super de boa, e que agora, no período da pandemia, estão percebendo o quão abusiva já era essa relação anteriormente, porque tudo fica muito mais aguçado. Imagine você passar 24 horas em casa com a pessoa. Isso vai fazer com que as máscaras caiam em algum momento, né? Então, você vai começar a perceber, né, outras situações. A gente já teve caso, por exemplo, de assistida que chegou para a gente, que tirou foto dos documentos dela para a gente pedir medida protetiva dentro do banheiro, porque ela estava, né, dentro de casa com o agressor. Então, o único lugar que ela tinha seguro para poder tirar foto foi dentro do banheiro. Ela se trancou no banheiro, levou os documentos e tirou todas as fotos para a gente pedir a medida protetiva. E aí, o outro problema foi a gente conseguir intimar ele e intimar ela, sem fazer com que ela corresse risco. Como é que a gente tira esse homem antes que ele receba a medida protetiva e mate ela? Então, a gente precisa pensar como é que as políticas públicas se adequam a esse momento que a gente está vivenciando. Então, eu acho que são várias as situações. A primeira delas é como a gente acessa a possibilidade de fazer o enfrentamento à violência contra a mulher. Como é que está a rede hoje, né? E aí eu posso falar, enfim, né, de alguns estados que a gente atua, mas especialmente aqui da Bahia. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem uma DEAN, né, que inclusive fica bem perto aqui de minha casa, que teve 8 policiais com Covid-19. E isso foi noticiado nas redes sociais, na televisão. A TV aberta serviu para isso, para divulgar esse dado.
e assustar as mulheres de não irem lá. E aí, na semana passada, a gente precisou ir lá, acompanhando 2 assistidas, né? 2 advogadas foram. E aí, quando chegou lá, a delegada de plantão disse a uma de nossas advogadas: vocês estão fazendo o que aqui, doutoras? Acho melhor vocês não virem, viu? Porque aqui tem muita gente com Covid. Eu, por exemplo, peguei Covid. Isso é uma forma de coação e de desrespeito para dizer, ó, não volte aqui, porque nesse período é terra sem lei. E tem sido terra sem lei, né? A gente tem ouvido de muitas voluntárias, né, do Rio Grande do Norte, não só daqui da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Piauí. Em outros estados, a gente tem ouvido de voluntárias de que as mulheres estão indo na DEAN, registram a ocorrência, mas as DEANs não estão pedindo a medida protetiva, por exemplo. Ou muitas mulheres que vão em alguma delegacia mais próxima de sua residência, tentam registrar a ocorrência e não conseguem registrar porque a narrativa dos policiais é extremamente violenta e desrespeitosa, né? É mais uma violência institucional. Eles dizem, vocês não lutaram para ter uma delegacia de vocês, agora vá na sua delegacia, porque aqui eu não vou registrar, não. Sendo que a gente tem uma norma técnica de padronização dos atendimentos das DEANs que diz que é obrigado a atender em qualquer delegacia e que depois remeta o inquérito para a delegacia responsável. Então, as mulheres, elas não estão conseguindo ter acesso aos direitos que são básicos. Para além disso, a gente tem tido um processo de notícias, né? Muitas entrevistas dadas pelo secretário de Segurança Pública, falando o tempo todo que houve diminuição no registro de ocorrência de violência contra a mulher, os TJs do Brasil, né, os tribunais de justiça do Brasil estão dizendo que houve diminuição no pedido de medida protetiva, é óbvio. E, ao mesmo tempo, a mesma mídia, diz que dobrou o número de mortes violentas de mulheres dentro dos lares. Ou seja, há algo errado nesse rolê, né? As mulheres não estão registrando a ocorrência, as mulheres não estão pedindo medida protetiva, e aumentou o número de mortes violentas de mulheres dentro dos lares. Alguma coisa está acontecendo no meio do caminho que não está dando certo. As mulheres estão sendo assassinadas dentro de casa sem conseguirem sair para fazer a denúncia e romper o ciclo da violência. Então, a gente precisa fazer um debate que é muito severo sobre isso. Para além disso, desligou o microfone, não foi? Desligou. Meu Deus, desligou. Foi, quer dizer. A maior parte das mulheres que chega para a gente na Tamo Juntas são a partir de violência física, né? Porque, infelizmente, muitas mulheres só entendem que estão sofrendo violência, só conseguem identificar a violência, muitas vezes, quando sofrem violência física. E eu acho que o papel da gente é fortalecer exatamente isso, né? O processo do conhecimento e da divulgação da informação para que as mulheres entendam que as violências, elas são diversas, né? A própria Lei Maria da Penha enumera 5 tipos de violência e que são diversos nos tipos penais, né? A gente consegue encaixar em vários tipos penais. Mas é importante a gente pensar o seguinte, nesse período de pandemia, a gente está tendo muito casos de mulher que sofre violência psicológica há muito tempo e que está conseguindo perceber nesse período. Para além disso, a gente tem não só a violência física, né, enfim, óbvio que permanece, mas muitas mulheres estão dialogando sobre uma coisa que a gente não tem debatido, né? E não tem, né? Há um tempo atrás a gente começa a debater sobre isso, mas que a gente precisa cada vez mais potencializar, que é a figura do estupro marital. A gente está recebendo muito caso de mulher que está sofrendo estupro marital e que em algum momento da vida não conseguiram perceber que aquilo era estupro, né? Porque a gente vive numa sociedade que é extremamente moralista e que diz que o corpo das mulheres não é dela. É uma perspectiva extremamente religiosa, né? Que diz às mulheres que elas têm a obrigação matrimonial do sexo, né? Que tem a obrigação, enfim. Tinha uma blogueira, não sei se vocês viram, que até caiu o perfil dela, né? Uma blogueira que estava dando coaching para relacionamentos. Luísa Nunes, o nome dela. O Instagram bloqueou a página dela, enfim, deixou de existir. Mas ela era seguida por milhões de pessoas. Luísa Nunes era uma blogueira que era coaching de relacionamento e uma das dicas dela para manter relacionamento era: faça sexo com o seu marido, mesmo que esteja sem vontade. Porque só assim você mantém a relação viva. Então, isso é de um nível de perversidade absurdo. E quando a gente faz, né, aí a Tamo Juntas, logo depois que isso aconteceu, fez um card falando, né, sexo sem vontade, sem consentimento e sem prazer é estupro. O que veio de mulheres, né, falar sobre isso, né, e aí a gente, né, mesmo enquanto militante, vai fazendo uma análise, né, se a gente nunca fez sexo sem vontade, por exemplo, né,
aquela cobrança de fazer sexo, o dia que eu quero fazer sexo, e aí você está cansada, você não está afim. E aí começaram a surgir várias campanhas dialogando sobre isso, e que eu acho que é fundamental, porque parece algo muito absurdo, muito arbitrário. Mas a violência também existe na perspectiva sexual. E aí a gente vai falar não só na perspectiva de marido-mulher, né? Mas também de namorados, né? De ficantes. E aí a gente começa a receber uma gama absurda de mulheres que estão sofrendo estupro marital nesse período. Para além disso, a violência psicológica da sobrecarga de trabalho. A gente está vivenciando um processo que é diferenciado, né? O acúmulo de tarefas domésticas, né, para essas mulheres, ele tem sido muito agravado. Então, a gente vai ter, por exemplo, né, no campo da academia, a diminuição de mulheres que publicam artigos, né? A gente tem uma diminuição considerável das mulheres que publicam, né? Elas estão publicando menos e os homens seguem publicando. A gente vai ter, por exemplo, mulheres que não estão conseguindo, né, dar conta do home office, porque, enfim, né, esse processo do home office com a criança em casa, né, outro dia estava eu e minha companheira, a gente fazendo uma reunião online, as duas, e minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos, minha filha participando no meio da reunião, e aí ela trazia cachorro, ela trazia gato, ela trazia não sei o quê, ela mostrava papagaio, mostrava tudo, para poder chamar atenção, porque as crianças estão também tentando se acostumar a essa nova dinâmica, né. É uma rotina que ninguém esperava. E aí a gente vai ter, por exemplo, a tentativa de reabertura do comércio e de reabertura do mercado. Como é que isso vai funcionar no mercado de trabalho? Porque as escolas não voltaram a funcionar, as creches não voltaram a funcionar. Porque os espaços de creche e de escola, eles são espaços de contaminação absurda, porque as crianças não têm dimensão do perigo. Para além disso, né, as crianças convivem e dialogam a partir do toque, da saliva, da mordida, do beijo, da lambida. Então, as crianças se comunicam muito com a boca, né, com as mucosas. Então, isso é algo que vai fazer com que essa situação, né, a reabertura gere uma nova violência para essas mulheres. Porque muitas delas, para não perderem o emprego, porque muitas delas são chefes de família, o que é que elas vão fazer? Elas vão levar essas crianças para que outras mulheres tomem conta. E aí, isso vai fazer com que gere uma cadeia nesse sentido, né? E, enfim, a transmissão de doença ela vai seguir acontecendo. Então, eu acho que, quando a gente fala sobre rede, e aí eu posso trazer, né, a maior parte dos centros de referências do Brasil, eles estão fechados, né, centro de referência, os CRANs, né, aqui em Salvador, por exemplo, ele tá, nossa, você tem noção, enfim, gente, é porque eu gosto de contar uns negócios, assim, para ver se o povo se assusta, assim. Eu fiquei apavorada quando eu soube que o Centro de Referência de Atendimento à Mulher aqui, que é antigo, Loreta Valadares, simplesmente agora disse que quem está coordenando é uma blogueira de moda, gente. Porque é amiga, parece que do prefeito. Então, assim, você fica em estado de choque com essas coisas, sabe? Por exemplo, no meio da pandemia, tiraram a delegada titular da DEAN, e a gente sabe que não eram lá essas coisas, mas tiraram a delegada titular da DEAN e simplesmente colocaram uma delegada do interior que nunca trabalhou com violência contra a mulher para poder substituir ela no meio da pandemia. Então, há um processo nesse período também de desmantelamento da rede. A ideia é você desestruturar a rede, você vai colocando novos atores, e aí o que você faz com tudo isso? Você ganha. Porque esses novos atores não conhecem os atores antigos. Então, não se comunicam. E quando não se comunicam, não denunciam essas situações. O governo do estado, né, dos estados em geral, mas falando daqui da Bahia, a gente tem cobrado, por exemplo, que haja uma divulgação de quantas vagas tem de casa-abrigo. Eu fiz uma live recentemente com a secretária de Política para as Mulheres. Ela simplesmente mudou de assunto, falou sobre todas as outras coisas, mas ela não toca nesse assunto. Né? Não se sabe se está havendo política de abrigamento no Brasil. A gente não sabe sobre isso porque não está sendo dito. Os secretários de Segurança Pública só vão a público falar que houve diminuição de ocorrência. Mas as mulheres não sabem se podem acessar. E aí, quando eu falo de TV aberta, eu estou falando disso. Quando as mulheres não veem a notícia... Laina, você tem 5 minutos, tá? Quando as mulheres não veem a notícia sobre violência contra a mulher, é como se elas se sentissem culpadas, né? Mais uma vez culpadas. Como é que eu estou vendo 58 mil mortos e eu vou falar do meu problema individual? Então, eu acho que a gente precisa debater sobre isso. Não é um problema individual. É um problema que é coletivo. A violência contra a mulher é um problema que é coletivo. E aí eu sempre gosto, quando as pessoas falam, né, as mulheres estão presas dentro de casa com seus agressores. Não. Eles não são agressores dela. Eles são agressores de muitas mulheres. Então, o problema não é dessa mulher. É problema
de toda a sociedade que precisa fazer o enfrentamento. Então, eu queria terminar pensando na perspectiva das redes de apoio, né? Eu acho que a gente precisa dialogar sobre isso. Eu acho que não é o ideal, mas, infelizmente, o que tem acontecido nesse momento é um desmantelamento da rede oficial, né? Porque, como eu falei, o centro de referência está fechado, então as mulheres precisam pedir medida protetiva. Faz o quê? A DEAN está dizendo que não vai pedir medida protetiva. A DEAN está dizendo para as pessoas, vá, procure uma advogada para pedir medida protetiva. A Defensoria Pública está atendendo com muitas restrições. A gente tem as novas modalidades de violência, né? Nesse período agora, por exemplo, surgiram mais casos de pornografia de vingança, né? Vazamento de nudes. Então, o SaferNet já noticiou que aumentou 158%, né? Enfim, houve um aumento mais do que dobro, né? De vazamento de imagens íntimas de mulheres, né? Nesse período de pandemia, esses dados são de abril, então imagine agora que a gente está em mais tempo de isolamento, né? Esses dados, inclusive, eles estão defasados, né? Pensando que a dinâmica do isolamento ela é muito acelerada e muito rápida. Para além disso, a gente tem a reinvenção, né, da violência, que é o auxílio emergencial, né? Hoje o Ministério Público Federal já tem atuado, a Defensoria Pública da União também tem atuado, né, do auxílio emergencial em que os embuches, os devedores de pensão, eles pedem o auxílio emergencial com o CPF das crianças, né, alegando que tem a tutela, mas não tem. As novas formas de violência, né, como a acusação de alienação parental, nesse período de isolamento, antes já era violenta, imagine agora, nesse período de isolamento social, né, como é que a gente vai dialogar sobre isso? Não dá para a gente não fazer esse debate, né? E aí as redes de apoio têm surgido como forma de fortalecer as mulheres, né? E eu acho que isso é bacana, isso perpassa pelo feminismo, mas a gente precisa pensar também que não dá para a gente, e aí eu falo da Tamo Juntas, né? A Tamo Juntas é uma organização do movimento social, né? Que faz controle social também, a gente atende mulheres em situação de violência, mas a gente também cobra do Estado que ele continue atuando, porque a Tamo Juntas não tem condição, nem pretensão de atender a quantidade de mulheres que a Defensoria Pública atende, por exemplo. A gente não tem nem condição de fazer isso. Mas o problema é que a gente tem um cenário em que, se a gente não atende, essa mulher não tem o direito garantido e pode ser mais uma vida que vai ser ceifada. Então, nesse período de isolamento, as redes de apoio têm sido algo extremamente potente e que, ao contrário do que o Estado tem feito, como sempre faz, né, que é se distanciar das pessoas e só chegar, por exemplo, nas comunidades, né, de forma violenta e agressiva, matando preto e pobre, as redes de apoio têm funcionado com uma outra perspectiva, né, de fazer com que essas mulheres sigam entendendo que elas não estão sozinhas, né, e que vários relatos de outras violências estão acontecendo e que a gente não pode morrer, né, por nenhuma razão. Nem de Covid, nem de falta de comida, né? Porque muitas mulheres estão passando necessidade, né? Mas também a gente não pode morrer de violência de gênero. Então, assim, a gente precisa dizer para as mulheres que é possível pedir medida protetiva. A gente está conseguindo medida protetiva nesse período. A gente está conseguindo um milagre, Vânia. Sabe o que a gente está conseguindo? Medida protetiva com alimentos. Pense aí. Menina, isso é uma vitória do movimento de mulheres. Só a pandemia para fazer a gente conseguir isso. Porque apesar da gente, né, enfim, na lei, ser possível pedir medida protetiva com alimentos, a gente só está conseguindo isso agora, na pandemia, né? A garantia dos alimentos como forma de urgência mesmo. Essa mulher precisa ter o direito de vir, mas precisa ter comida também. Não dá para ela não ter comida e não alimentar os filhos, porque ela pode voltar para essa relação abusiva e o Estado precisa ser punido por esse feminicídio. Então, enfim, assim como a gente tem tido vários casos, né, esdrúxulos do IML, de desrespeitar as mulheres, mas, enfim, eu acho que a gente segue fazendo luta, mesmo cumprindo um papel que deveria ser do Estado, a gente precisa seguir fazendo, né? A gente tem tido uma política de abrigamento péssima, a gente tem tido uma política de acolhimento para as mulheres muito ruim, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem visto muita gente que segue fazendo luta. Então, acho que esse é o exercício. Assim. A gente não pode parar de lutar e lembrar que tudo isso não surgiu na pandemia. A violência contra a mulher, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a intolerância religiosa não surgiram na pandemia. Esse mundo sempre foi assim. Só que agora está tudo muito mais intensificado, né, com a lente do Covid-19. Então, enfim, que a gente siga fazendo levante, que a gente siga se rebelando contra as estruturas e que a gente consiga, né, especialmente num ano como esse, né, um ano eleitoral, um ano super delicado, a gente consiga fazer revolução de uma forma diferente. Né? A gente precisa fazer essa revolução de forma diferente. Né? Nós precisamos falar por nós. Né? E a revolução precisa estar em curso e pelas nossas mãos. Eu acho que é isso, né? Estamos juntas. Eu vou já trazer algumas questões para vocês, já tem algumas pessoas inscritas também.
mas eu queria trazer algumas discussões, né? Queria ressaltar, Vânia, com a turma o texto, né, que você construiu, né, que vai falar de pandemia e violência contra as mulheres e a ameaça que vem dos números, né? Acho que todo mundo conseguiu ler. Tem uma coisa que eu queria destacar logo no começo, né? Que é quando você coloca que a quarentena imposta à população trouxe consigo o crescimento de denúncia de violência doméstica no país, né? E aí é refletir nessa questão que aumentou a denúncia e não a violência, né? Que você faz essa tua fala, e Laina também, né? Nesse sentido da gente refletir, né? Que esse silêncio, né, causado desse retorno da sociedade para suas casas, termina que você ou escuta mais, né, a vizinhança, né? Então termina que as denúncias se ampliaram, né? Não é que, como Laina, não é que a violência, né, se ampliou nesse momento, mas as denúncias se ampliaram porque também os vizinhos, você passa a ter uma vida dentro de casa, né? Quando boa parte a gente sai de manhã e retorna à noite, né? E alguns retornam já na madrugada só para encostar o corpo na cama e voltar. Você sendo obrigada a estar dentro de casa, né? Os que foram obrigados a estar dentro de casa, né? Infelizmente vários continuaram na rua, né? Tendo que trabalhar, mas os que estão dentro de casa passaram a ouvir, né, o que acontece na vizinhança. E aí, esse número aumentou. E aí, é interessante a gente refletir nessa qualificação desses números, de fato. E aí, esses números de denúncia, eles aumentaram, e aí? Qual de fato, é essa característica, né? E como a gente pode pensar em trabalhar com esses números, né? Como é que o Estado trabalha com esses números na perspectiva de dar retorno de proteção a essas mulheres. E aí, essas mulheres, essas meninas, essas crianças, que aí, estando dentro de casa, muitas vezes também são violentadas junto com as mães, né? Então, isso é uma questão de refletir. E aí, como trabalhar com esses números, né? O que é que vocês apontam? Laina, que está aí diretamente na Tamo Juntas, né? Que está em vários estados. E aí, como vocês pensam, né? Acho que até, não sei se é a prática de vocês, mas acredito que seja, mas tipo assim, quando tem soluções que vocês acham que é viável de propor, né, para o Estado, outras formas de refletir, né? Nem sempre, com certeza, o Estado acata, né? Mas como pensar isso, né? Como qualificar esses números em ações, né? Nessa rede de proteção também, que precisa ser feito, como o Vânia falou, por várias instituições estão surgindo de proteção, de ajuda a essas mulheres, mas a gente precisa também institucionalizar essas redes de proteção, né? Isso eu acho que uma coisa para a gente refletir. No texto que Vânia nos apresenta, ela traz algumas questões relacionadas às outras mulheres, que geralmente a gente também não pensa nessa forma mais geral, né? Ela vai falar das mulheres com deficiência e também das mulheres inseridas nas instituições prisionais e socioeducativas. E aí eu queria saber um pouco de vocês, como é que está sendo percebido isso? As mulheres que estão presas, se quem está dentro de casa está com diversos problemas, quem está preso nessas cadeias que a gente tem o mínimo de conhecimento no país, como é que está a situação das mulheres que estão, né, nas instituições prisionais e socioeducativas? Uma outra questão para a gente tá refletindo, que eu acho que é importantíssimo, quando Vânia traz que os corpos, né? E nesse sentido, quando ela faz a comparação com as guerras, né, com as outras situações, diferente do que é vivido no dito normal, que o corpo dessas mulheres também são utilizados, né, das diversas formas desrespeitosamente, e a gente pensar que esse momento de pandemia é uma situação atípica do que a gente já viveu, né? Todos nós que estamos aqui nessa sala hoje, atípica do que a gente já viveu, mas que traz consigo coisas, né, que já foram vividas em outros momentos, né, em outras situações, e aí, mais uma vez, são questões que repercutem de forma negativa para as mulheres. E, mais uma vez, a gente vê que as mulheres sofrem essa sobrecarga, né? E, para finalizar a minha fala nesse momento, na semana passada a gente discutiu sobre a divisão sexual do trabalho, e uma das coisas que foram colocadas muito foi a questão do cuidado. Do cuidado com as mulheres, né? Desse cuidado que as mulheres têm que ter consigo e com os outros. E que muitas vezes esse cuidado sobrecai
né, para as mulheres e as atividades domésticas, né, como elas são percebidas. E aí, Laína falando, né, que estava em atividade, né, e que Débora, né, sua filha, estava ali, ela quer atenção, né? E a escola, né? Como é que isso também está sobrecarregando as mulheres? Quando Laína diz que as mulheres, a maioria das enfermeiras são mulheres, né? Do âmbito da enfermagem, são as mulheres. E isso repercutindo em essas mulheres perder seus filhos, né? A que ponto estamos chegando, né, dessa situação de, trabalha na área da saúde, está à frente da pandemia, né, do enfrentamento da pandemia, e repercute no caso negativo de perder a guarda de seus filhos por estar defendendo a vida de vários outros filhos, de várias outras mulheres. Isso é bem complicado, né? Dessa situação da sobrecarga de trabalho e dessa situação que Laína traz, né? Que é de absurdo. Você pensar que juízes estão concedendo esse direito, né, essa perca para essas mulheres, na verdade, né, baseado nessa questão delas terem, né, à frente desse processo da pandemia, né? Então, são várias questões que a gente passaria o resto do dia aqui refletindo, né? Eu vou abrir, eu vi a primeira que está escrita é Gabriela. Duas coisas assim principais que eu anotei aqui no meu papelzinho, que foi justamente sobre essa fala da Laína sobre a TV aberta, né? E aí, primeiramente, gostaria de agradecer que hoje foi, incrível. E aí, tem esse problema da TV aberta, que não só não noticia mais os casos, e você tinha antes a TV aberta como uma forma de você conseguir identificar que você estava sofrendo uma violência, né? Porque acaba que, como esse assunto sai da TV aberta, muitas mulheres, elas deixam de identificar que estão sofrendo violência nos processos iniciais, antes de se passar uma violência física. Você tem 1 milhão de coisas que acontecem, que evoluem para os casos extremos de violência física. E acaba que quando a TV aberta para de noticiar a violência no geral, você perde essa coisa que era usada como método de entender o que está acontecendo, porque a realidade é que a gente ainda está num contexto onde a maioria das mulheres que sofrem violência não estão sabendo que elas estão sofrendo violência. E isso é muito, muito sério. E eu acompanhei o caso dessa blogueira aí que estava falando sobre sexo sem vontade, né? E aí é um dos momentos que você mesmo, como mulher, você para e pergunta: será que eu já passei por esse tipo de estupro? Será que eu já fiz sexo sem vontade? E se sim, com que tipo de pessoa eu estava me relacionando, entendeu? Isso. Aqui na Paraíba foi criada e sancionada já a Lei 11.657 de 2020, que entrou em vigor em 26 de março desse ano, que é basicamente que obriga os condomínios a denunciarem violências domésticas contra as mulheres. E como isso é a questão de como foi falado por Vânia, por Laína, de que a gente não conhece às vezes nossos vizinhos, e essa oportunidade está no mesmo nessa pandemia juntos, e foi muito importante, claro, a criação dessa lei, a sanção dessa lei, mas que também não é só isso, né? Falta uma rede de serviços que auxilie essa demanda, falta uma rede de apoio para essas mulheres, porque não é só a questão da implementação da lei, da criação da lei, da sanção dessa lei, mas é todo um apoio que falta. Eu sou estagiária da Delegacia da Mulher, daqui em Santa Rita, que é próximo de João Pessoa, e a gente vê muitas violações de direitos dessas mulheres que chegam que já com muitos problemas e sofrem também violações por parte do Estado. Não é só por parte de uma família, de um marido que está ali, que a violenta, né? A violência em casa, mas é também a violência de quando essa mulher precisa de um apoio e essa rede de apoio às vezes não está disponível. O Estado às vezes também não dá essa rede.
Na delegação onde eu sou estagiária, só tem uma delegada, um agente e um escrivão. Falta ali o quê? Uma rede de apoio para essas mulheres que chegam precisando não só da implementação da lei. E foi basicamente isso. Muito, muito obrigada a todas e a todos. Eu vou voltar para vocês, então, Vânia, depois Laina, e aí continua as perguntas, tá bom? Sim. Bom, muito obrigada pelas perguntas, muito bom ouvir a Laina também, porque sempre traz muito da vivência, né, desse atendimento com as mulheres, que é muito rico e faz a gente só problematizar ainda mais, né, essa questão da produção de número e o que a gente tem como política pública e o que a gente quer, né, e o que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres, né, ajudar no sentido de garantir acesso a direitos, né, não de política assistencialista. Bom, com relação a esse aumento das denúncias, né, no início do isolamento, e que no artigo a gente problematiza que poderia ser um aumento de uma denúncia pontual, né, motivado por campanhas, motivado porque este assunto estava na mídia naquele momento, e não necessariamente refletia um aumento da violência, né, a nossa preocupação foi principalmente porque no primeiro final de semana que nós começamos a entrar em isolamento, já saiu um dado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dizendo que naquele final de semana, em um tribunal, tinham registrado 50% de aumento de casos de violência contra a mulher chegando ao tribunal, né? E isso saiu e se tornou uma verdade absoluta, sem que ninguém tivesse questionado. Afinal de contas, esse tribunal está divulgando um número que se refere a quê? A denúncias de violência, a audiências de custódia, a pedidos de medida protetiva, a que período esses casos estão se referindo, estão ou não relacionados já com o isolamento, nenhuma informação, né, qualificando esse dado, como eu disse. E esse número seguiu sendo reproduzido, inclusive saiu em alguns documentos internacionais dizendo no Brasil foi identificado 50% de denúncias e etc., né? Ou seja, se torna um número mágico, né? E é uma das coisas que a gente chama atenção no artigo. O número ele tem que ser sempre pensado com relação à fonte que o produziu. Ele não é um número que está solto na sociedade, né? Ele não é um número avulso, ele não é uma verdade. Ele foi produzido a partir de uma fonte, a partir de uma instituição, com um recorte específico, com um objetivo específico, né? E é nossa responsabilidade usar este número de uma forma responsável, né? Então, foi nesse sentido que a gente já logo no início chama a atenção para esse problema, né? Como eu falei, não era questionar se as mulheres estão sofrendo ou não violência dentro de casa, ou violência durante a pandemia, mas procurar entender que violência é essa, né? A Laina trouxe aqui, né, as outras formas de violência contra as mulheres, que são formas de violência de gênero, né? Essas que impactam sobre a vida das mulheres que estão aí na ponta, na enfermagem, como eu falei, das trabalhadoras domésticas também, que sofrem várias formas de violência que estão relacionadas com a questão de gênero também, né? Com o racismo, com a desigualdade, mas tem um recorte de gênero também. As formas de violência na relação doméstica, né? Então, a violência psicológica, a violência patrimonial, não só das mulheres que não conseguem acionar o recurso emergencial, porque os ex-companheiros foram lá e conseguiram acionar antes, né? E elas ficaram sem o recurso, mas aquelas mulheres que conseguem ter o auxílio emergencial e são obrigadas a dar o dinheiro para o companheiro administrar dentro de casa. Não são elas que administram para o cuidado da casa. E fazem isso sob ameaça, né? O estupro marital, né, todas as formas de violência sexual, não só o estupro marital, mas a questão do ato sexual, mas de não poder usar contraceptivo, de não poder usar camisinha, de estar expostas a uma gravidez indesejada, a violência sexual contra meninas e adolescentes que a gente não fala. Quando nós falamos sobre violência contra as mulheres, nós pensamos mulheres adultas, né, e dentro de uma faixa etária. Nós pensamos mulheres com idade de 18 a 59 anos,
que é a mulher que é compreendida como sofrendo violência de gênero. Mas nós não estamos falando da violência sexual contra meninas e adolescentes. Não estamos falando da violência de gênero contra mulheres idosas. Né? A Áurea também lembrou, né, que a gente fala dos outros grupos de mulheres, né, com as outras intersecções de desigualdade que caracterizam esses grupos, e temos as mulheres deficientes, temos as mulheres idosas, que também estão sofrendo violência, mas estão fora da nossa visão de violência de gênero, né, na forma como historicamente constituímos essa visão e essa política. Bom, a Laina também trouxe vários pontos, né, relacionados à questão da rede, que é fundamental para a gente pensar esse processo, que eu acho que é um processo bem perverso que a gente tem feito com relação à dinâmica de resposta à violência contra as mulheres, né? Voltando para os dados. O que a gente ouve? Tem diminuído o número de registros de ocorrência, né? As mulheres não estão procurando serviços para registrar ocorrência. Tem diminuído o número de pedido de medida protetiva. Por outro lado, aparentemente, cresce o número de mortes, né? Pelos números que a gente consegue ter. Bom, o Estado foi lá, correu e começou a oferecer boletim de ocorrência e medida protetiva online para que as mulheres acessem, para que façam as solicitações, e assim mesmo esse aumento não acontece. E aí, qual é a resposta que os agentes públicos dão para esta dinâmica? O serviço está lá, os canais estão sendo disponibilizados para as mulheres não procuram, porque tem medo, porque não sabem como, porque não podem, porque tem uma série de problemas, ou seja, acabam colocando todo o problema da não busca de ajuda no colo das mulheres, né? Quando Laina apontou aqui uma questão que eu acho importantíssima, é que para uma boa parcela desta população no Brasil, o acesso à internet não é algo real, não é algo simples, tem um custo econômico, né? Então as mulheres muitas vezes não podem acessar essas redes para fazer os procedimentos. Além disso, muitos procedimentos não são simples. Se você entra para fazer um boletim online, eu vi um vídeo explicativo de um estado que ensinava as mulheres a fazerem o boletim online, né? Então, entra lá no site da Secretaria de Segurança Pública, localiza o banner, boletim online, faz um cadastro cheio de informações, né, pessoais, número de documentos, etc. Conclui o cadastro. Depois de concluir esse cadastro, uma senha é enviada no e-mail que a mulher informou ao fazer o cadastro. Aí ela tem que pegar aquela senha no e-mail, voltar no cadastro, validar, e aí ela vai finalmente poder fazer o boletim online, né? Então, eu fico pensando, para nós, né, que estamos habituados a mexer com internet, com site, fazer uma compra de supermercado, né, o tempo todo pela internet, se para nós isso demanda tempo, imagina uma mulher como essa que a Laina falou, que teve que correr para o banheiro para poder fazer a foto dos documentos, né? Os boletins online hoje permitem que você envie o documento escaneado. Quem tem scanner? Nem sempre a mulher tem o celular dela, que ela consegue baixar um aplicativo de scanner para fazer esse processo. Não é um processo fácil, né? Então, são medidas que são pensadas, eu sempre digo que são medidas pensadas pela classe média, pela elite, para a classe média, para a elite, né? Não é para o total da população. Isso tem feito com que, então, a culpa fique nas costas da mulher, né? A responsabilidade, se elas não procuram ajuda, é porque elas não querem, porque têm medo, mas a política não se repensa, né? Não repensa formas de acesso a essas mulheres. Como chegar próximo a essas mulheres que não podem fazer um boletim de ocorrência, ou que não querem, que querem ajuda, mas não querem fazer o registro da ocorrência. Eu acompanho um centro de referência de uma capital que continua funcionando, passou todo o seu atendimento para atendimento remoto, levaram um tempo para se adaptar, né? Conseguiram as linhas telefônicas, se adaptaram, toda a equipe faz o atendimento remoto hoje. E logo que começaram o atendimento, elas se queixaram que não estavam tendo procura, divulgavam o número lá insistentemente, mas não tinham procura.
e que algumas mulheres ligavam para o serviço e diziam que queriam denunciar a violência, e elas tinham que dizer, olha, a denúncia não é aqui, é na polícia, né? E aí perdiam o contato dessa mulher. E aí eu chamei a atenção delas para um detalhe na comunicação, na campanha do serviço, que elas divulgavam o serviço e diziam para as mulheres, ligue para o número, denuncie a violência. Então, as mulheres ligavam lá e diziam, eu quero denunciar uma violência, né? Eu falei, que tal se a gente mudar a linguagem? Digam para as mulheres, ligue, peça ajuda. Ligue, tenha orientação. Ligue, converse com uma equipe especializada. E elas fizeram isso. Elas tiveram um aumento na procura, tiveram mulheres que não só procuram a primeira vez, mas aceitam ser acompanhadas pelo serviço, né? Com uma simples mudança de linguagem, né? Mostrando que as mulheres estão querendo, sim, ajuda, né? O que a gente que não está sabendo ouvir o que elas querem, né? Só para comentar essa questão que a Gabriele trouxe, né? Da lei que obriga os condomínios a fazerem a denúncia em caso de violência contra a mulher, né? Eu acho que pode ser uma medida que contribui para a sensibilização, você pode trabalhar essa informação, né, criando uma consciência local da violência, da necessidade de ajuda, comentando, né, eventualmente uma rede de apoio, mas eu vi esta lei com um olhar muito negativo, porque eu acho que ela vem, na verdade, reforçando uma ideia de vigilantismo, né? Você sabe que a sua vizinha está sofrendo violência, não é você se oferecer para ser um apoio, é você chamar a polícia, né? E você colocar, então, nesta ótica da criminalização e da resposta policial, toda a resposta que essa mulher pode ter. Quando, na verdade, teria sido muito mais importante a gente fazer uma grande ação com os condomínios para que o próprio condomínio fosse uma rede de apoio, né, para esta mulher. Para que a mulher pudesse, sim, pedir ajuda, mas ela se mobilizar e pedir ajuda, né? Ela poder dizer que tipo de ajuda ela quer. Então, eu acho que a gente tem muita resposta hoje que vai por esse caminho da criminalização, do vigilantismo, da punição, né? E que desloca a nossa atenção da violência de gênero na sua grande complexidade, né? Em todas as especificidades que ela tem. Quando a gente trata disso como violência, como violação de direitos humanos, a resposta da criminalização penal, ela é uma parte apenas da resposta ao problema, mas na garantia das mulheres a outros direitos, ela tem que ser uma parte essencial dessa política. O desmantelamento da rede, né, ele enfim, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas ele é hoje o nosso grande nó, né, nessa resposta e nesse enfrentamento à violência como violação de direitos humanos. Obrigada. Laina? Então, vários pontos, né? Nossa, eu vou rabiscando aqui um monte de coisa. Eu falo, meu Deus, tem muita coisa para falar, vamos fazer um outro. Vamos acrescentar umas horas aí que não vai dar tempo de a gente falar tudo que a gente precisa falar. Sei lá, muitas coisas, né? Eu gosto muito dessa fala da Vânia, né? Sobre a perspectiva da lei, do síndico, porque eu acho que a gente precisa muito fazer o debate do direito indisponível, que é o da vida, né? Que a gente precisa resguardar o direito à vida dessa mulher, mas a gente também precisa fazer com que ela entenda a capacidade da perspectiva de autonomia, né? O feminismo luta por isso, pela autonomia das mulheres. As mulheres precisam ter autonomia na vontade, no discurso, enfim, a gente precisa fortalecer elas para poder romper com esse ciclo e saber que elas não estão sozinhas. Aconteceu um caso, né, lá no Ceará, no condomínio, e houve, né, um debate sobre o questionamento da utilização, porque lá no Ceará também aprovou uma legislação como essa. Na verdade, eu acho que o primeiro foi o Distrito Federal, né, e depois, enfim, expandiu para vários lugares do Brasil. E aí no Ceará tem essa legislação, e aí tem duas companheiras que são voluntárias, já estamos juntas, que moram nesse condomínio, é um condomínio de vários prédios, e elas falaram sobre, né, ouviram um pedido de ajuda de uma mulher vítima de violência, e várias pessoas começaram a debater no grupo, né? O síndico disse que não ia se posicionar, né? Inclusive esse casal, né, estava no grupo, e aí uma das voluntárias, já estamos juntas, né, enfim, colocou o número dela, essa mulher entrou em contato, enfim, conseguiu fazer denúncia, romper o ciclo, mas eu acho que a gente precisa pensar em estratégias, né?
Não dá para simplesmente a gente dizer assim, nossa, vai lá, chama a polícia, né? Chama a polícia e resolve essa situação, porque não vai ser desse jeito. Eu acho que a gente tem um papel que é resguardar o direito à vida, né, dessa mulher. Mas a gente também precisa fazer uma análise de quem é essa mulher, que a gente precisa dialogar com ela, porque muitas vezes a gente vem de um processo de naturalização de violência, né? Então, muitas de nós somos muita coisa. Eu gosto de dizer que a Tamo Juntas começa a entender uma outra perspectiva, apesar de eu ser advogada, mas ser advogada social, o olhar do serviço social ele é diferente, o olhar da psicologia ele é diferente, e ele vai fazer uma análise diferente sobre essa mulher. Então, essa mulher que sofre violência hoje, ela não é culpada por isso, mas ela é uma vítima não só dessa violência, mas de um processo histórico de construção. Muitas vezes essa mulher viu seu pai agredindo sua mãe, ela viu a sua avó sendo agredida pelo seu avô. Há um processo de naturalização, inclusive da divisão de papéis. Então, isso perpassa também pela estrutura do patriarcado e do machismo, né? A gente precisa fazer uma análise sobre isso. Então, a gente precisa potencializar e fortalecer as mulheres para conseguirem identificar as violências, né? Então, eu acho que esse é um papel que é fundamental. E aí, quando a Áurea fala sobre cuidado, né, é muito louco, porque uma das coisas mais difíceis para as mulheres é dizer não. E, nossa, é muito louco isso, as mulheres não conseguem dizer não. Parece que a gente tem que estar disponível o tempo todo a servir, né? Porque dizem a gente que a gente foi condicionada a isso. Então, muitas mulheres estão, nesse período de pandemia, mas também em outros momentos, cuidando dos filhos, né? Cuidando dos netos, cuidando dos parentes, né? Que estão adoentados, ou cuidam, né? Dos pais, da mãe, enfim. Então, é como se as mulheres fossem condicionadas a essa perspectiva do cuidado, porque o entendimento das pessoas é como se a gente aguentasse, né? A ideia daquela super mulher, né? Que aguenta. Bota mais uma carga que ela consegue carregar. E a gente não fosse alguém que também precisa de cuidado. Então, eu acho que dentro do movimento social, a gente tem debatido muito, e várias organizações internacionais têm falado, né? Da importância de pensar em autocuidado e saúde mental. Esse processo de sobrecarga tem feito gerar vários adoecimentos, assim. E aí eu tenho falado isso muito, assim, eu sou uma pessoa que sempre fui muito cética, né, nessa perspectiva. Dizer, não, eu sou forte, eu aguento tudo, nananã. E aí eu passei por um momento muito pessoal que me fez ir no chão. Ir no chão e dizer assim, olha, não dá pra gente brincar com saúde mental. Saúde mental é algo que eu fico dizendo que é a grande riqueza, né? O pessoal fica falando que é aquele negócio de bitcoins, mas a grande riqueza é ter saúde mental, porque não adianta ter dinheiro, minha gente, se você não tem saúde mental, não tem sanidade mental para dar conta das coisas. Então, a militância também adoece a gente, né? Carregar vulnerabilidades e carregar a luta por outras pessoas também nos gera muita doença. Então, acho que a gente precisa cada vez mais dialogar sobre isso, né? Dialogar sobre essa importância de promover autocuidado. Então, as mulheres precisam começar a dizer não. Eu acho que esse é o exercício. A gente precisa dizer não. A gente precisa mostrar que a gente não está disponível, a gente não precisa se cobrar produtividade. Eu tenho ouvido muitas mulheres nesse período de pandemia se cobrando produtividade, sabe? Enfim, de vez em quando eu entro em crise, eu digo, meu Deus, eu não escrevi um texto nessa pandemia, escrevi 2 textos só nessa pandemia. Falei, nossa, eu só escrevi 2 textos, eu prometi que eu ia escrever um monte de coisa, tinha um monte de coisa já encaminhada, eu não consegui escrever. E aí tem horas que eu pago e falo, porra, eu tô fazendo live com uma zorra amanhã, só amanhã eu tenho 3 lives. E isso não é produção de conhecimento também, sacou? Tipo, eu tô atendendo um monte de mulher em situação de violência. Pense, eu tô com o meu celular pessoal e ainda tô com o celular da Tamo Juntas atendendo casos de mulheres daqui da Bahia e orientando as meninas dos outros estados, né, junto com outras companheiras. Então, assim, como eu não tô sendo produtiva, sabe? Eu acho que a gente também precisa entender o que é produção, porque isso é capitalismo. O capitalismo cobra da gente uma produção. Que produção é essa? Sabe? O Estado, que deveria estar garantindo auxílio emergencial para um monte de gente, não está fazendo, por que eu vou me cobrar produtividade? Por que eu vou me cobrar produção de textos? Eu não preciso me cobrar isso, eu não preciso me cobrar produção de vídeos, participação de não sei o quê, eu não preciso me cobrar, eu acho que a gente precisa entender que a gente está fazendo revolução, inclusive dentro da gente, né? E ajudando outras pessoas a se potencializarem. E aí eu queria trazer mais 2 aspectos, né, que foram pontuados. Um da violência sexual, né? A Tamo Juntas, a gente tem recebido vários casos de meninas adolescentes sofrendo violência sexual, então, esse período, né? E, além disso, meninas lésbicas, né? Que é a figura do estupro corretivo. Então, acho que a gente precisa muito fazer um debate, né? Eu participei de uma live semana passada, falando justamente sobre as mulheres idosas, né? A gente acaba fugindo um pouco, porque a heteronormatividade, né? Acaba fazendo com que a gente, primeiro, leia que mulheres cis, né? Sofrem violência, né? Mulheres cis hétero, e, para além disso, a gente padroniza, né? É como se as mulheres só em idade fértil
sofressem violência de gênero, mas a gente precisa também entender que eu recebi um caso, por exemplo, de uma menina de 13 anos que está, desde o início da pandemia, sendo estuprada por um parente da família. E só agora ela conseguiu sair do cativeiro, ela conseguiu... Gente, olha, eu vou te dizer, olha, o feminismo é empoderamento. Essa menina, né, conseguiu gravar o cara falando que estuprou ela. Então, assim, nossa, eu falei, meu Deus, minha filha, que poder é esse, sabe? Então, assim, a gente está, né, atuando nisso, mas a gente sabe que vários outros casos, muitas meninas não estão conseguindo reagir dessa forma. E, para além disso, a perspectiva da violência contra mulheres idosas, né? Não só a violência física, mas especialmente a patrimonial, né? Nesse período, há uma perda financeira muito grande das famílias e muitas famílias estão vivendo com base nas aposentadorias, né? Então, há um processo de exploração, há um processo de muitos empréstimos, né? Endividamento desses idosos, porque vários idosos, inclusive, receberam já, né, antecipado o 13º salário. Então, há um processo de violência diversa, e é isso, a gente precisa também dialogar sobre diversidade. E aí eu vi que Lídia fez uma fala aqui questionando a questão das mulheres trans. Então, Lídia, as mulheres trans, elas são acolhidas pela Lei Maria da Penha, a gente já tem, né, julgamentos anteriores, né, alguns julgados anteriores, que garantem que as mulheres trans sejam acolhidas pela Lei Maria da Penha, mas o texto da lei não fala isso, né? O texto da lei, ele fala sobre a perspectiva de raça, etnia e orientação sexual. Ele não fala sobre identidade de gênero. Já existem alguns projetos, enfim, para fazer alteração, mas já existem vários julgados anteriores, né, que garantem a mulheres trans o acesso a políticas públicas voltadas para a perspectiva da Lei Maria da Penha. É óbvio que a gente sabe que os acessos da população trans em geral é muito, né, voltado em violências institucionais. Então, ir na delegacia sendo população trans é difícil, né, acessar políticas públicas é difícil, né, conseguir abrigamento, por exemplo, é outro desafio, né, porque há um questionamento. E aí, não só os movimentos radicais feministas excluem mulheres trans, mas a instituição, né, as instituições e o equipamento, né, a estrutura do Estado exclui mulheres trans, porque vai entender que essa mulher tem pênis, então, na visão, né, vai estuprar outras mulheres. Então, há um entendimento que é muito violento da própria estrutura do Estado, né? Então, mas a garantia do acesso à lei existe, né? Já existem várias situações, né, de medida protetiva expedida em favor de mulheres trans, né? Mas há uma dificuldade no acesso em razão dessas violências, que são violências institucionais que as mulheres trans sofrem, né, nos diversos espaços, no acesso mesmo, né, a esses direitos. E, para terminar, mulheres encarceradas, está tendo uma campanha, né, inclusive no presídio, a gente já fez um trabalho no presídio feminino aqui de Salvador, e está muito assustador, né, tem uma companheira que está acompanhando lá no Maranhão algumas questões, né, inclusive dialogando sobre possibilidade de apoio, mas, infelizmente, o que a gente tem visto nesse momento é uma dificuldade no acesso a direitos dessas mulheres, inclusive garantias básicas, né? E parece besteira, mas não é besteira, né? Porque essas mulheres realmente elas não têm absorvente, né? Não conseguem ter acesso à alimentação da forma que deveriam. Então, esse período, né? Mulheres encarceradas, elas já não recebiam tanta visita, né? Anteriormente, e agora não tem nenhuma visita. Então, o acesso a equipamentos básicos de sobrevivência, né? Como, em alguns casos, alguma alimentação, alguns tipos de medicamentos, né? E até itens de higiene pessoal, né? Enfim, essas mulheres estão contando muito com apoio, né? E, infelizmente, ainda há um processo de muito machismo também nessa estrutura, né? Porque há uma mobilização absurda para os homens encarcerados, mas para as mulheres encarceradas há um processo de invisibilidade, né? Então, assim, são menos mulheres encarceradas? São menos, mas a gente precisa fazer um debate de como, né, os homens encarcerados, né, sofrem uma perspectiva e as mulheres encarceradas sofrem outro tipo de perspectiva, né? Pautada, inclusive, numa perspectiva de mais criminalização, né? Porque elas fugiram do padrão, né? Mulher não pode ser nem criminosa, né? Então, existe um debate, inclusive, sobre essa perspectiva. Então, eu acho que a gente precisa, né, aprofundar, inclusive cobrar do Estado uma atuação. O que tem tido, né, aqui na Bahia é a antiga diretora do presídio que está fazendo campanha para conseguir absorvente para poder levar para as mulheres, porque o Estado não está se mobilizando, entendeu? E isso também é algo muito violento, porque é papel do Estado fazer isso, né? Você já respondeu, então, Lídia. Eu vou ler as duas perguntas que tem aqui e passar para as inscrições. Henry diz: minha irmã e minhas duas cunhadas sofrem e sofreram relações abusivas e físicas. Reconhece, mas continua com os maridos. Minha irmã é que banca o marido, então não é questão de não ter para onde ir. E minhas cunhadas é por causa dos filhos. A Inice diz: muita gente também tem medo ou até mesmo acha invasivo
intervir de alguma forma na violência constantemente, ouvimos a famosa frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas a gente também já tem várias campanhas por aí que a gente mete, sim, a colher, a mão, o prato na cabeça, enfim, a gente precisa agir, a gente não pode deixar que nossas mulheres continuem morrendo e a gente vendo e repercutindo esse velho ditado ultrapassadíssimo de quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. As mulheres estão morrendo e a gente precisa defender. A gente mete a colher, o corpo se mete na defesa dessas mulheres para que a gente possa, continuar garantindo que nossas companheiras permaneçam vivas. Eu queria falar que eu me senti muito contemplada com essa aula de hoje, está incrível. Eu estou pesquisando na área de violência contra mulheres desde a graduação, eu sou assistente social. E aí, primeiro, falar que eu me atentei a pesquisar sobre essa temática por conta de uma experiência que aconteceu comigo mesma, E pensar como o espaço da universidade me possibilitou sair dessa situação. E como eu poderia usar esse espaço, para redirecionar essas possibilidades desse espaço e tentar fazer alguma coisa por mulheres que ainda estão nessa situação. Quando eu fui para... Vocês falaram muito da rede de atendimento, que é uma demanda que é muito forte, um questionamento muito forte em mim desde o estágio. Eu estagiei num CRAS, que fica localizado em uma das comunidades mais perigosas aqui de João Pessoa, que é o bairro São José, e aí já existe todo aquele estereótipo, de comunidades. Então, eu queria falar assim que repensar essa questão da rede é repensar a amplitude da política e quantas outras mulheres podem acessar essa proteção, através da amplitude dessa rede, e pensar na rede de atendimento, porque a gente fala muito da rede de enfrentamento, pensando principalmente nas delegacias. Enquanto isso, a rede de atendimento ela é praticamente invisível, ninguém fala e nem os profissionais sabem da existência dessa rede. No meu projeto de estágio, eu falei com a minha supervisora, que era assistente social, e aí eu perguntei a respeito de casos de violência contra mulheres que chegavam lá, e ela falou que chegavam alguns, mas que, enfim, nenhuma das mulheres queriam denunciar, e eu via também uma inércia total, assim, da equipe profissional do CRAS, porque, enfim, não havia nenhuma articulação com outras instituições dessa rede, sabe? Nem com centro de referência, não havia nenhum tipo de articulação. No meu projeto do estágio, eu falei com a minha supervisora que eu gostaria de ter acesso aos encaminhamentos, porque, enfim, o CRAS é, sobretudo, uma instituição que faz encaminhamentos para outras políticas, outras instituições. E aí ela me enrolou por um tempo, dizendo que haveriam que eu teria acesso a esses documentos de encaminhamentos, enfim. Me enrolou, e no final eu não tive acesso, e ela disse que esses documentos não existiam. E aí, enfim, tive uma experiência no estágio também, quando eu falei para ela que queria pesquisar sobre essa temática da violência, e aí um dia, para minha surpresa, eu cheguei no estágio e aí ela me falou: Luana, chegou um caso desse negócio aí que tu quer pesquisar. E aí eu pedi para ela me contar a história e era um caso, assim, chocante. Era de uma mulher que estava casada com um rapaz há cerca de 5 meses e, enfim, ele não queria que ela engravidasse e eles engravidaram, Só que aí, obviamente, a culpa caiu toda para ela, como se ele não tivesse culpa nenhuma nisso. E aí ele começou a espancar ela, e ela tinha 2 outras filhas, crianças, de um relacionamento anterior. E aí ele espancava a de 4 anos e ele afogava a de 2 anos num balde. E batia na mãe que estava grávida. E aí a minha supervisora, a assistente social, ela chegou para mim: olha, tem um negócio daquela coisa que tu quer pesquisar ali, sabe? E me contou esse caso, assim, e eu falei: gente, como assim? Como é que você fala sobre esse caso desse jeito, assim? Ela falou: essa mulher, ela tinha sido encaminhada para o CRAS pelo centro de referência daqui do município.
E aí ela estava fugida, ela tinha fugido desse homem, ela estava solicitando, o centro de referência encaminhou ela para o CRAS para solicitar cesta básica, porque ela estava numa situação de extrema vulnerabilidade. Na casa que ela estava só tinha um colchão, e ela estava com as 2 crianças, enfim, passando fome. E aí, para completar, a minha supervisora, assistente social, ainda falou que Luana, eu acho que ela era meio doida, assim. Quando ela estava falando para mim o que aconteceu, eu vi que ela não era normal. Ela deve ter feito alguma coisa para ele fazer isso com ela, sabe? E eu fiquei assim, gente, como assim, sabe? E aí, pensar nessa rede de atendimento, mas pensar também como que tem tantos profissionais atuando na ponta dos serviços que não estão preparados para estar ali. Sobretudo na política de assistência, quando a gente pensa na questão dos vínculos, né? Porque não tem concurso para política de assistência. Então, os contratos, todos os profissionais aqui no município, eles são contratados. Todos por indicação política, enfim. Então, não existe nenhum compromisso. Pelo menos eu tive outras amigas que estagiaram em CRAS também, e todas relataram isso, sabe? Não havia nenhum compromisso dos profissionais com encaminhamentos, de fato. Enfim, era mais uma encheção de linguiça que eles faziam todo dia lá. Pensar essa rede de atendimento, como eu já disse, né? Pensar a amplitude dessa proteção, sobretudo quando a gente pensa nos territórios periféricos e como a polícia muitas vezes entra nesses territórios, né? Já soube de vários casos, eu atuo em algumas ONGs também, já soube de alguns casos que a polícia chegou por alguma denúncia de violência contra a mulher e, enfim, eles violentaram a mulher novamente porque, enfim, ela não podia falar nada, sabe? E aí é isso, a gente pensar no fortalecimento dessa rede de atendimento, porque ela existe e ela precisa ser fortalecida urgentemente, porque mulheres pretas continuam morrendo com todo, assim, e as mulheres brancas, elas já estão sendo, enfim, as taxas de feminicídio de mulheres negras, elas continuam crescendo, enquanto as de mulheres brancas, elas já têm, né, dado uma reduzida considerável. E é isso. Aqui no DF, essa lei realmente foi um dos primeiros lugares que ela passou, a lei do síndico. E quando eu vi aqui no condomínio, eu fiquei pensando nos riscos dessa lei, aí vocês me dizem se isso faz sentido, nos riscos que essa lei traz, não só para a mulher que está denunciando, né, para a mulher que está sendo alvo da violência, mas também para a pessoa, o vizinho que denuncia, porque eu fiquei imaginando cá com meus culhões. Vamos dizer que minha vizinha sofre uma violência, eu denuncio para o condomínio denuncia. Tudo bem. A polícia aparece, bate aqui na porta, né, para poder interromper, né, entre aspas, bem gigantes, essa violência. E aí você tem, como essa ação não vai ser rápida e como isso provavelmente não vai dar em nada, porque essa é a verdade da sociedade em que a gente vive, onde a maioria das denúncias não dão em nada, porque tanto por conta da polícia, quanto por conta que às vezes a mulher decide não denunciar e ela sem querer permanece nessa relação abusiva. Então, agora que, por exemplo, nesse contexto, o abusador, né, o agressor, ele pode, por exemplo, passar por um tipo de abuso que não faça barulho, por exemplo. Né? E aí tem coisas absurdas que eu tive presenciando casos assim, em contato com minhas amigas sobre gente que fez denúncia e depois você vê que a mulher continua sofrendo aquele abuso, mas você não escuta mais nada. E já teve vizinho que foi atrás o agressor foi atrás dos vizinhos para poder partir para cima mesmo, agredir não só a mulher, mas agredir os vizinhos que denunciaram por conta dessas problemáticas todas. Então aí eu queria saber se isso faz sentido, porque na minha cabeça faz muito sentido, mas eu não sei se faz sentido. Gente, assim, não é uma pergunta, é só um comentário rápido também por conta do tempo. Eu já vivi, assim, um comentário pessoal, eu já vivi um relacionamento abusivo, então estar nesse diálogo, nesse debate é muito importante para mim, porque muitas das vezes a gente pensa assim, não, foi só dessa vez, não vai acontecer, me perdoe e tal, e a gente cai nessa de não é amor, não vai acontecer mais e tal.
e termina que a gente não aceita, não entende, não enxerga que aquilo é um relacionamento abusivo. E a gente não sofre só a violência física, né, quanto a psicológica. E depois que eu passei por tudo isso, né, com um ex-companheiro meu, eu passei por sérios problemas psicológicos, por depressão. Hoje em dia, inclusive, tomo remédios para controlar problemas que eu adquiri quando eu estava com ele, e até então eu não enxergava aquilo, certo? Então, eu tive uma depressão, tenho até hoje, mas graças a Deus, assim, mais controlada. Sofro com sérios problemas, e assim, depois que eu terminei com ele, passei algum tempo sem ninguém, e aí conheci uma pessoa, que é a minha atual companheira. E vocês não acreditam, o que eu escutei da minha família foi assim, que preferia que eu estivesse com ele, com um homem, passando o que passava do que eu estar com uma mulher. Aí eu fiquei assim, horrorizada de ouvir isso da minha mãe, da minha avó, de pessoas que fizeram de tudo por mim. E eu olhei assim, poxa, vocês preferem eu estar com um homem que eu vivia apanhando, não podia sair para lugar nenhum, que ele ia bater lá, fazendo show na casa de amigos meus, do que estar com uma mulher, porque ela me faz feliz. Sim, eu prefiro. Então, aquilo assim foi muito chocante, mas enfim, não interferiu, porque hoje eu sou muito feliz com ela, e quando eu me pego lembrando do que eu passei, poxa, como eu pude viver aquilo tudo. Mas até que muita gente me julgou, porque você gosta e tal, mas não é, porque na hora a gente realmente não consegue enxergar que a gente está passando por aquilo. Mas é muito difícil, mas graças a Deus eu consegui superar, e não vou passar por isso novamente, porque eu tenho outra visão. E é isso, gente, era só um comentário mesmo. Obrigada a todos. A gente que agradece, Nice, por essa partilha, né? Você se sentir à vontade de partilhar essa sua vivência com a gente. A gente tem muito que agradecer e dizer que, né, força para você, e de fato você está certa, que você buscar a sua felicidade, né? Independente com quem seja, né? Se homem, se mulher, enfim, isso indifere, né? Então, Rosemary fala, tentei ajudar uma conhecida, mas ela não negou ajuda. A polícia veio até a casa, ela atendeu o policial, na ocasião ela estava com o nariz sangrando, porém ela falou que não era nada e que não tinha chamado a polícia. Depois, em conversa com ela falou que tem ciência de tudo, mas que quer que ninguém se meta. Como ajudar? E aí eu já passo para Vânia e depois Laina. Com relação ao que a Luana falou, eu queria pontuar duas coisas. Uma com relação à atuação da assistência social e o papel do CRAS, e principalmente dos CREAS, nessa rede de atendimento às mulheres, né? De fato, a assistência social, ela não tem uma abordagem da violência, porque não tem esta temática e esta problemática como parte da formação dos profissionais, né? É uma lacuna nos currículos. Então, a gente fala de dar capacitação para os profissionais, vivemos, né, em torno dessa demanda e dessas tentativas de sempre produzir material, capacitar profissional que atende no CRAS e no CREAS, envolver esses profissionais para que compreendam o problema da violência, que encaminhem essas mulheres para um atendimento nos serviços especializados, mas nos deparamos com essa situação em que são profissionais contratados, vão passar por ali, depois vão embora, todo investimento que se faz na formação muitas vezes se perde. Quando a gente tem que começar também a mudar o nosso foco de reivindicação para que a universidade, né, na formação dos profissionais, não só na assistência, em todas as áreas, né, no direito, na psicologia, na assistência, na medicina, todas as áreas de formação deveriam ter o conteúdo de gênero, né, estudar desigualdade de gênero, compreender o que é gênero, já na formação acadêmica, de preferência já na formação escolar, né, a gente trabalhar com a desigualdade de gênero, para que a gente possa formar profissionais mais preparados para atuarem em políticas que respondam à questão da desigualdade, da violência, sem necessitar desta rede de atendimento especializado, que é extremamente frágil, é pequena, é deficitária e é difícil de manter, né? Ainda com relação à Luana, eu queria só aproveitar a oportunidade para esclarecer uma pequena confusão que ela fez aí sobre rede de enfrentamento e rede de atendimento. A rede de atendimento, na política nacional, lá de 2005,
ela se refere aos serviços, a todos os serviços, inclusive as delegacias da mulher, né? Então, a rede de atendimento especializado são centros de referência especializados de atendimento à mulher, casa-abrigo, DEAN, juizado, promotoria especializada, NUDEM, tudo que se refere à especialização do atendimento à violência contra a mulher, inclusive serviços de saúde para violência sexual, estão dentro da rede de atendimento. A rede de enfrentamento, ela é maior. A rede de enfrentamento, ela comporta também todas as políticas que estão em torno desse atendimento e que são necessárias para apoiar a mulher na saída da violência. Então, políticas de trabalho e renda, previdência, habitação, cultura, formação profissional, lazer, todas as políticas que o Estado oferece que vão ajudar a mulher a sair dessa situação de violência. Nós nunca conseguimos chegar na implementação de uma política de enfrentamento, né? Nós ficamos sempre na política de atendimento e dessa forma precária como conhecemos, tá? Gabriela, o que você falou faz muito sentido com relação ao risco e faz muito sentido com relação também a essa não nem sempre disposição da mulher, não é, para receber essa ajuda policial, porque ela não quer fazer a denúncia, né? E também o que Rosemarie colocou, né, sobre uma pessoa que sofre violência que não quer ajuda. Nós temos que respeitar, né? Loina falou sobre isso, sobre a construção da autonomia, não é obrigar a mulher a aceitar a polícia, a ir com a polícia à delegacia, denunciar o companheiro, mas a gente tem que, dos lugares onde nós estamos, né, principalmente na universidade, poder trabalhar com essa formação de profissionais para que a gente possa fortalecer os serviços e fortalecer as redes, né, para que essas mulheres encontrem informação, encontrem apoio, que nem sempre virá da família, né, como Nice falou, a família ela pode ser um porto seguro, pode ser um ponto de apoio para uma mulher sair da situação de violência, ou pode ser justamente aquela bola de ferro, né, que está amarrada ao pé da mulher, o que faz com que ela fique na situação de violência, não só porque não dá o apoio material, mas principalmente porque faz a reprovação moral e naturaliza a violência como esse destino do qual as mulheres não podem fugir, né, porque é muito mais importante uma mulher ter um companheiro, ainda que ele seja violento, do que ser uma mulher sozinha, né, largada, abandonada, solteirona, ou, né, o tanto de qualificativo que se dá para aquelas mulheres que não querem estar em relacionamentos violentos, né, e abusivos. Eu acho que eu peguei aí as principais questões que eu gostaria de responder, e já agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Então, gostei muito da fala, né, de Nice, e me senti muito contemplada, Nice. Eu, durante muito tempo, né, me lia como uma mulher bissexual, mas vivi um relacionamento durante muito tempo com um homem, né, então tive um relacionamento de 11 anos com um homem, tenho uma filha fruto desse relacionamento que tem 7 anos, e eu acho que é muito bacana a sua fala, porque muitas pessoas julgam, né? E aí minha mãe sempre foi uma das grandes incentivadoras a eu terminar esse relacionamento, mas quando eu assumo o relacionamento com uma mulher, ela é a primeira a julgar, sabe? Ela é a primeira a dizer, nossa, que maluquice é essa? Você gostava de homem, agora você gosta de mulher? Que loucura é essa? E aí eu falava, menina, tá todo mundo vendo que eu tô feliz, tá todo mundo vendo que eu tô bem, sabe? Que eu tô amando e tô sendo amada, sabe? Que eu tô vivendo uma relação sem violência, e ainda assim há um processo de julgamento muito grande, porque isso perpassa pelo controle de corpos, sabe, Nisso? Eu acho que é a estrutura principal do patriarcado e do machismo, né? A gente não pode fugir daquela caixinha que disseram que a gente tem que estar. Então, a nossa caixinha qual é? É ser mulher, cis, hétero, né? Que preza pela família, que pensa na família em primeiro lugar. Então, minha mãe dizia muito isso, né? Eu adoro fazer nude, né? Eu posto fotos sensuais na internet e tal. E aí, minha mãe dizia, meu Deus, mas você é mãe. Eu falo, nossa, para ser mãe, como é que eu fiz? Me diga aí. E aí, na cabeça de minha mãe era muito absurdo, porque como é que eu podia ser advogada, ser militante, querer ocupar política e ser alguém que posta uma foto sensual na internet? Eu dizia, menina, parem de tentar padronizar mulheres. E eu acho que a gente precisa cada vez mais despadronizar, né?
Eu acho que a gente precisa cada vez mais lutar contra isso. A gente não cabe em caixa, a gente não cabe em rótulos e a gente não cabe em armários. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa entender isso e ajudar outras mulheres a romperem, né? E essas mulheres que rompem, né, com essa estrutura patriarcal, né, inclusive da heteronormatividade compulsória, porque a gente sabe que a gente vive na sociedade que muitas vezes obriga as mulheres a serem heterossexuais, quando elas rompem, elas sofrem violências, inclusive, diversas, né? Porque os próprios ex-companheiros, eles violentam de outra forma. A gente já teve casos assustadores, né, na Tamo Juntas, dessas mulheres, e que, enfim, né, questionamento sobre você me enganou a vida inteira, você sempre foi lésbica e você me enganou esse tempo todo. Como assim você é lésbica agora? Então tá faltando um homem para você, eu não prestei para você. Então o processo da violência, ele é diverso, né? Mas, enfim, e quero recomendar um texto que eu vou mandar para a Áurea, que é muito bom, que é sobre heterossexualidade compulsória. É um texto muito bom, de Adrienne Rich. Vou mandar para vocês, é um texto excelente, assim, e um dossiê que fala sobre lesbocídio, que a gente precisa fazer um debate sobre a violência e a morte de mulheres lésbicas pela condição de serem lésbicas, porque ainda nós somos invisíveis, né, nesse contexto de violência contra a mulher, inclusive porque não existem dados sobre isso, mas não só na segurança pública nem no judiciário, mas também na perspectiva de saúde pública e tudo mais. As falas, né, que falam sobre mulheres que não aceitam, né, terminar a relação, que seguem, e aí a gente precisa lembrar que um componente fundamental, a gente vive numa sociedade totalmente diferente daquela anterior, né? Hoje as mulheres têm autonomia econômica e financeira, mas isso não faz com que as mulheres não passem por violência. Não é autonomia econômica e financeira a porta principal. É óbvio que também é uma porta, né, que gera a violência contra a mulher, né? Mas a gente precisa lembrar que a dependência afetiva e emocional é muito grande. E aí a gente vai dialogar sobre as diversas formas de dependência emocional, né? Que vão gerar, inclusive, transtornos psíquicos, né? Hoje já existem vários julgados que são muito interessantes, que falam que o dano psicológico e a violência psicológica cometida contra as mulheres, ele deve e precisa ser encarado como um dano físico, porque ele vai fazer com que essas mulheres tomem medicamentos, se medicalizem de forma abusiva, né, que, enfim, gere transtornos mentais e, em alguns casos, mulheres que tentam suicídio, né. A gente precisa dialogar sobre esses danos físicos que são gerados em razão dessas perspectivas psicológicas. Então, hoje a gente vai ter uma gama de mulheres com depressão, com ansiedade, né, com síndrome do pânico, com transtorno alimentar, né, muitas mulheres com transtorno alimentar e com processo de mutilação do corpo para garantir e satisfazer, né, os interesses, enfim, do que dizem que é o padrão de mulher. Então, falar sobre essa perspectiva da dependência emocional é muito isso, assim. E o que é que eu recomendo? O que eu recomendo é que você sempre se coloque no lugar dessa mulher, assim. Pense o quão é difícil. E eu gosto de trazer, enfim, para terminar mesmo, porque eu sei que já passou, mas eu gosto sempre de trazer duas questões, né? Quando me perguntam por que a violência doméstica é um crime diferente. Porque quando você é assaltada na rua, né? Imagina, você está andando na rua, roubam seu celular, roubam seu carro, arrombam sua casa, né? Você vai na delegacia e você registra a queixa. Você nunca viu aquele ladrão, né? E aquele ladrão tomou algo que para você naquele momento era importante, né? Na perspectiva da propriedade, do capital, a gente vai debater isso depois. Mas você está com o celular na mão, alguém desconhecido bafa da sua mão, você não tem dúvida de que você quer ir na delegacia registrar essa ocorrência. Você não tem nenhum vínculo com essa pessoa. Então você quer justiça. Na sua cabeça você quer justiça. Mas imagine você escolher dividir a vida com alguém, acreditar no amor, e você, simplesmente, depois de 20 anos no relacionamento, às vezes é o pai do seu filho, é o cara que é brother com todo mundo, né? Brother com todo mundo, porque ele é o cara legal, ele é o bacana da família, a família, né, acha ele o máximo, ele é o sempre solícito, ele é o disponível. E esse cara é o cara que você tem que ir na delegacia e você tem que conversar com a sua família de que ele não presta. Que tudo aquilo que ele faz é mise-en-scène. E aí, sabe o que ele faz? Ele começa a dizer que você tá louca, que você tá cansada, que você não tá bem, né? Que você precisa se cuidar mais. Não é possível. Não, isso aí é implicância sua, não é normal. Então, na verdade, é importante a gente lembrar que são crimes totalmente diferentes. Mas em um crime, eu não conheço quem praticou o crime contra mim. Né? Então, eu não tenho dúvida sobre querer registrar a ocorrência. Mas quando eu sofro a violência de alguém que deita na minha cama, né, que transa comigo, que me deu prazer já em algum momento da vida, né, que disse que me amava, admitir que o príncipe não é príncipe, né, que é sapo, que é um monstro e que, para além disso, é um criminoso.
é algo que é muito difícil. Então, acho que a gente precisa entender que não dá para acordar hoje, acordei hoje e disse então. E eu tô falando de mim, e eu gosto de trazer a minha experiência, porque as pessoas acham que é algo distante. Eu vivi um relacionamento que foi super complicado, e eu dei queixa na delegacia, e depois voltei para casa e disse, ai meu Deus, eu não quero seguir com isso. Porque a gente se coloca em vários momentos pensando, mas será? É o pai da minha filha, como é que eu vou lidar com isso? E eu acho que o nosso exercício é não julgar. E é fazer com que as pessoas que passam por essa situação entendam que não estão sozinhas. Porque essas pessoas estão sozinhas. Elas são isoladas pelo agressor, de suas famílias, de seus amigos, de seu trabalho. Então, o nosso papel é não ser mais um a julgar. Não ser mais um a apontar. Esse é o nosso exercício. E quando essas mulheres entendem que elas não estão sozinhas, a gente está fazendo com que ela consiga entender o poder e a potência que ela é, de não estar só, mas de conseguir romper o ciclo da violência, né, acompanhada de outras tantas que vão fortalecer ela. Enfim, eu acho que esse é o exercício e que a gente possa entender que o feminismo é a principal bandeira que a gente precisa carregar todos os dias para libertar mulheres, né? Porque nós não somos livres. Nós, quando nascemos, já colocam um monte de amarra na gente, um monte de corrente na gente. Dizem como é que a gente deve sentar, que a gente deve fechar as pernas, que a gente não deve fazer isso, que não deve dar no primeiro encontro, que não deve fazer não sei o quê. É um monte de padrão que criam na gente, né? E aí a gente está aqui para quê? Para quebrar as correntes todas, né? As correntes físicas, mas as também imaginárias, né? Para poder, enfim, a gente conseguir viver a vida do jeito que a gente quer, que nos dá prazer e que nos faz bem, né? Eu acho que esse é o exercício. Menina, foi maravilhoso, viu? Demais compartilhar. É muito sofrimento quando a gente constata essas situações de violência, né? Mas a gente conseguir perceber isso, a gente conseguir perceber que a gente pode também ser um instrumento de ajudar e de contribuir, de avançar para um mundo melhor, para que nós mulheres consigamos, né, ter outras vidas, né? E aí o Henry estava falando, o Henry é um homem trans, e ele dizendo, né, que ele, enquanto homem trans, sofre muito dessas coisas também pelo outro lado, né, de ser obrigado a ser o homem, né? Então, são muitas situações de violência, né, que essa vida nos impõe, mas a gente precisa ser forte, e aí a velha história de, né, uma sobe e leva a outra consigo, isso é muito importante, né, e a ninguém soltar a mão de ninguém, não dá para ser só um jargão, a gente precisa de fato, né, se segurar umas nas outras e ir vencendo. Obrigadão demais, demais mesmo, boa semana aí para vocês, gratidão por toda essa partilha com vocês nessa tarde de hoje. Beijos grandes. Obrigada demais. Beijo, beijo, tamo juntas.